Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Temos uma pessoa que eu não preciso nem falar, porque com certeza você que tá aí conhece. Na minha opinião, um dos mais inteligentes do mercado financeiro. A gente vai falar tudo. Bitcoin, que vocês querem saber. O que ele achou do Trump ganhar? Como é que fica o cenário do Brasil? Drex? A gente vai falar sobre tudo. Fundos imobiliários. A gente vai fazer uma baita entrevista. Vocês vão saber quem é. Mas antes de mais nada, André Dias, meu amor. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Hoje trazendo aí Bruno Perini, né? Um dos maiores, se não o maior influenciador de finanças hoje do Brasil. Temos certeza que nós vamos tirar muita informação aqui do Bruno. Então fica até o final desse vídeo que você vai sair daqui com muitas dúvidas suas esclarecidas. Mas antes da gente começar, Carol, vamos falar dos nossos patrocinadores. Temos a Reserva hoje, né? Reserva, belíssima marca de roupa. Aliás, André, eu peguei aqui, ó. Tô com um macacãozinho, super bem vestida, confortável. Tem a Reversa, que é a loja de marca feminina, que é linda. Tem muito estilo diferente. E também tem a Reserva, que é o que o André tá usando, que é Exatamente. Tô usando aqui ó, uma camisa bem pra praia, bem leve, bem tranquila, bem solta aqui, ó. Eu que moro em Balneário Camboriú, vou usar bastante. Estive na loja da Reserva, falei, eu quero uma roupa pra praia. E detalhe, utilizando o nosso cupom Irmãos Dias, vocês têm 10% de desconto no site inteiro. Tanto masculino, feminino e também tem roupa pra criança, tá, Carol? Tem roupa pra tênis. criança. Então vamos deixar aqui o QR Code na tela. Colocou o celular aí, tá certo? Vai ser levado pra lá. E tem hoje o Investidor 10 também, Carol. E temos aqui o Investidor 10. Você, meu amor, que quer investir bem em fundos imobiliários, em ações e até ativos no exterior. Você que quer fazer de forma prática, mais simples, consultar aí os indicadores da empresa. Vá no Investidor 10, porque você vai ver que é simples e dá pra estudar. E tem que estudar, viu, criatura? Vamos deixar aqui embaixo o link. O link na descrição e o QR Code aqui na tela também. Vai lá, faça acesso, é gratuito o site. Você vai ter todos os indicadores fundamentalistas, informações de todas as empresas que estão na Bolsa de Valores. Vamos lá, Carol? Vamos lá, estamos aqui com Bruno Perini, que inclusive foi eleito primeiro agora, né? O primeiro lugar de finanças, né? No ranking da Ambima. No ranking da Ambima. Segunda vez seguida que aconteceu. Que Ai, que legal, responsabilidade. Obrigado, E gente. parabéns também porque vai ser pai agora, né? É, estamos Também. Mencionaram sabendo. na internet recentemente que a Malu tá grávida, né, Bruno? Exatamente. Então teremos uma menina, Maria Tereza. Já Maria sabe Tereza, até que o nome, bacana. Minha filha chama Maria Alice, então eu gosto muito de Maria. Não, Malu também. Se a gente tiver 3 filhas, vão ser 3 Marias. Essa é a ideia. Porque Malu é Maria Luísa. Ah, sim. Ela já gosta do nome dela e também quer ter outras Marias aí, né? Agora no falando caso. sobre o bebê, Brunão. Vocês já estão planejando algo pro futuro da bebê? Algum planejamento financeiro, digo assim? Sim. Não é nada muito original. Inclusive, quem tem filho, eu acho que é um plano muito bom a ser seguido. Ele é básico, mas ele dá muito certo. E eu já fiz parte disso para os meus irmãos mais novos, porque tem a minha irmã, Priscila Perini, que alguns conhecem na internet, ela tem o curso dela de leilão. Hoje no Brasil é a advogada que mais tem leilões no próprio nome. E a diferença da Priscila para mim são 2 anos. Eu sou 2 anos mais velho. Só que quando eu tinha 18, meu pai teve um filho com a minha madrasta. E logo depois que nasceu esse filho, a minha mãe engravidou do meu padrasto. Então eu tenho 2 irmãos que eu sou quase tio, né? Porque um nasceu, eu tinha 18, outro eu tinha 19. E em 2018, eu comprei um Bitcoin para cada um deles. Na época, o preço era de $13 mil. E eu falei, quando vocês completarem 18 anos, eu passo o Bitcoin para vocês. Se deram bem. Um deles completou recentemente, foi nessa semana. O Bitcoin tá uns 560 mil reais agora, né? E ele não quer vender, ele falou, não, deixa lá, porque você acha que vai subir mais? Eu falei, acho que vai subir mais. Então deixa aí quietinho. E o outro vai completar em agosto. E aí ele quer pegar parte disso. Os dois têm meio que essa ideia de pegar uma parte para dar na mão da minha irmã, para ela poder arrematar imóveis em leilão para ambos. Então, parte do que eu pretendo fazer para minha filha é isso. Eu vou ter um Bitcoin separado para ela. A outra parte é ligada ao mercado tradicional, que é simplesmente fazer uma previdência privada. Vou contribuindo com o dinheiro. Aí, alguns preferem fazer no nome da criança. Nesse caso, com 18 anos, o dinheiro passa a ser dela, né? Agora, um bom plano poderia ser fazer no próprio nome da pessoa, porque aí, com 18, você não tem que dar o dinheiro todo. Você pode dar uma parte, pegar aquele limite onde você não paga ITCMD, você faz uma doação, varia de estado para estado, e pode liberar a maior parte do dinheiro só depois, com 30 anos. Porque uma coisa que eu me arrependi de ter feito é que eu prometeu tem que cumprir, né? Mas dar 560 mil reais na mão de um jovem, ou 1 milhão ano que vem, vai que o Bitcoin bate 1 milhão de reais. É muita coisa para uma cabeça que não tá formada ainda, que não teve experiência. Como ele não teve que dar duro por aquele dinheiro, provavelmente vai fazer escolhas ruins, vai desperdiçar, vai levar golpe. Então é muito melhor levar golpe e ser burro quando você tem pouco dinheiro do que tendo muito, né? Então esse é um ponto que eu penso.
Na minha filha, eu acho que o dinheiro daria mais tarde. Depois que ela tivesse formada, tivesse feito faculdade, já tivesse trabalhado, falhou, errou com pouco, ela estaria melhor preparada para administrar o muito. Aí a ideia da previdência calha bem Mas isso. aí a previdência tem que ser feita no nome da própria pessoa. Sim. Coloca o filho como dependente, se vier a falecer, o dinheiro vai direto pro filho, não passa por inventário. Tem muita discussão sobre isso, mas atualmente não paga ITCMD também. E vai direto para a pessoa. Então, é um mecanismo de sucessão muito interessante. Inclusive, eu acho que é um erro do brasileiro isso, porque se a gente pensa no exemplo clássico da família brasileira, geralmente o pessoal constrói patrimônio com imóveis. Sim. Então, vamos supor um pai de família que tem um imóvel em São Paulo de 1 milhão. E qualquer imóvel de 50 metros quadrados num bairro bom em São Paulo hoje vale 1 milhão. Ele vem a falecer. Nesse momento, a família passa a ter menos renda e apenas para ter acesso ao imóvel que já é dela, tem que pagar o ITCMD. O ITCMD até que é um imposto baixo, varia de 4% a 8%, depende do estado. Tem planos de aumentar o ITCMD com a reforma tributária, só que o ponto é que ele não vem sozinho. Esse imposto sobre transmissão, causa morte e doação, que é o que significa, você paga, mas também tem custo com inventário, tem honorário advocatício. Então, se você soma, essa conta facilmente chega a uns 20% do valor do patrimônio. Então, para poder ter acesso ao imóvel de 1 milhão, a família tem que desembolsar 200 mil. Parte disso tem prazo para ser pago. Imposto tem prazo, depois começa a ter multa, começa a ter juros. Então, para se livrar disso, ou você faz um seguro de vida, nesse valor de 200 mil, ou você faz uma previdência, ou combina os dois, né? Você pensa, a conta é 200 mil, eu tenho 50 mil na previdência, então faço um seguro de 150 e minha família vai ter acesso a 200 mil de maneira rápida. Sim, É uma maneira de fazer. Eu até ia perguntar isso pra vocês, porque essa questão de seguro de vida é muito discutível. Tem gente que fala, eu quero ter, acho que vale a pena, e tem gente que não quer, pela questão, não rende. O que você pensa sobre seguro de vida, Bruno? Eu penso da seguinte, eu fui militar, né? Eu penso da seguinte forma, vale a pena, como nós somos mortais, sempre existe uma pequena chance de algo dar muito errado, então vale a pena pagar pouco para se proteger dessa pequena chance de algo dar muito errado. Porque vamos imaginar que a gente faz aqui o melhor episódio do podcast de vocês. E que a pessoa tá ouvindo no carro dirigindo e pensa, nossa, agora eu vou começar a poupar, vou começar a investir. Ela traça mentalmente o plano dela, onde ela sai do zero para conquistar muito patrimônio. Só que logo depois disso ela bate o carro. Só que ela não vem a falecer. Porque muita gente fala, não vou fazer seguro que eu sou sozinho, não tenho dependentes, meus pais têm situação boa. Só que pensa nesse cara jovem que não tem dependentes, não tem uma situação boa dos pais. Só que porque ele bateu o carro, ele não morreu, ele fica com uma sequela e não consegue mais trabalhar direito. Então aquela trajetória de construção patrimonial, onde ele trabalharia e pouparia a parte do que ele ganha, pode ser toda afetada, porque agora ele não consegue mais trabalhar da mesma forma. Se ele tivesse um seguro, ele pegaria parte do que ele construiria no futuro e ganharia nesse momento. Sim. Então, pagando pouco, porque se o cara tem... Do dia eu cotei um seguro para um cara de 30 anos, no valor de 1 milhão a apólice, ele pagaria R$1.000 anual. Para mim, pouquinho. Para um jovem de 20 anos, é ainda mais baixa essa conta. Se for mulher, é mais baixo ainda. Porque geralmente o homem é mais imprudente, né? Então, eu acho que vale a pena você pagar esse pouco. É porque tem umas que são caras, né? Tem umas que você tem que... O seguro vitalício, ou vida inteira, ou resgatável, são 3 nomes para a mesma coisa. Esse é mais caro. A empresa mais famosa no Brasil que oferece esse produto é a Prudential. E o que acontece é que, para ter essa mesma apólice de 1 milhão, para um homem de 30 anos, a conta ficaria, se você for dividir o pagamento em 10 anos, você paga durante 10 anos e depois para de pagar. No primeiro ano ficaria algo como 40 mil. Qual é a vantagem dele? É que o seguro normal, temporário, é igual o seguro de carro. Todo ano vence, você paga de novo, tem o reajuste da inflação e o reajuste por idade. Já nesse da Prudential, tem o reajuste só da inflação, não tem reajuste por idade. E depois de 10 anos, você parou de pagar e está segurado até o final da sua vida. Com 100 anos lá, você vai ter o seguro. O temporário, não. E depois de uns 60 anos, fica difícil você renovar o seguro. Tem muita seguradora que não quer. Só que o ponto é que a diferença do valor pago é tão grande. Pensa, 40 mil para 1.000, dá 39 mil. Você pega os 39 mil e investe, hoje com os juros altos que a gente tem, com IPCA mais 7 quase, Sim. Você vai ganhar muito. E na Prudential o pessoal fala muito do reajuste que tem no seguro. Eles têm um reajuste de IPCA mais 3, só que é IPCA mais 3 atuarial. IPCA mais 3 é uma taxa já baixa, comparado com o que a gente tem hoje. Atuarial significa que começa rendendo IPCA mais 3, mas o rendimento vai caindo até virar só IPCA. Então, eu sou mais a favor do seguro temporário. Apesar de que cada caso é um caso, às vezes o vida inteira pode valer a pena. Só que o pessoal fala, a grande vantagem é que você combina investimento com seguro. E bom, o investimento não é investimento bom. O seguro é um seguro interessante, mas é um seguro que você paga muito caro no primeiro momento. Sim. Sim. E falando sobre Bitcoin, Bruno, nós estamos na casa dos $100, podemos falar assim.
Você acha que nós estamos no momento de comprar, de vender? Porque a gente recebe essa pergunta direto. Muitas pessoas que não compraram, viram a disparada do Bitcoin, sair de 45 mil rapidamente após alguns meses, para quase 100 mil dólares. E as pessoas falam, pô, não comprei. E agora? É o momento de comprar? Você acha que ainda dá tempo? Ou para quem surfou toda essa onda, é o momento de vender e embolsar o lucro? Eu lembro até que você teve aqui alguns meses atrás e disse que tanto que valorizou o Bitcoin na sua carteira que chegou a formar cerca de 80% Sim. dos seus investimentos, né? Você chegou a vender algum Bitcoin, não? Não vendi Bitcoin ainda. E aí fica A fácil Malu não ver fica que... brava, não? A Malu, ela entende meu Eu racional. vejo alguns expliquei stories pra seus que a ela. Malu fica apreensiva, né? Não, na verdade, ela brinca um pouco com isso, né? Que é meio que o papel dela. Sim. Tentar colocar um pouco mais de prudência. Mas ela sabe quando que eu pretendo vender, ela entende os motivos por trás disso. E, na minha opinião, não chegou na hora de vender ainda se você pensa em longo prazo. Agora, é natural, na minha opinião, que depois de uma subida forte como a gente teve desde a eleição do Trump, porque, basicamente, o Bitcoin ele se comportou da seguinte forma nesse ano. Subiu muito no começo do ano, aí chegou no halving em 69 mil, aí ficou parado até a eleição e depois da eleição subiu o restante. Sim. Então ele praticamente ficou de lado o ano inteiro, tendo poucos períodos de subida muito fortes. O que mostra, inclusive, a necessidade de ficar comprado, né? Porque é difícil você adivinhar quando esse movimento Sim. vai acontecer. Só que esse patamar de 100 mil dólares, e esse já é um recado para quem tá em casa, sempre pense no preço do Bitcoin em dólar. Porque o mundo não tá nem para real. Então, tá batendo 500 mil reais, não interessa isso. É uma commodity, basicamente, é negociado no mercado global, então tem que pensar no preço em dólar. E se você pega qualquer ativo, ele sempre vai ter mais ordens de compra e venda em números redondos. Você pega uma ação lá, Itaúsa, que fica sempre girando em torno de uns 10 reais. Pô, em 10 reais, em 9 reais, em 8 reais, tem mais ordem do que a 8,7. Do que a 8,72. Sempre tem mais. E 100 mil dólares é um patamar muito representativo, é um número muito significativo, ele é bonito, ele é redondo. As pessoas têm meta de 1 milhão e não meta de 1.237.000 porque é um número redondo. Sim. Sim. Então o que acontece é que tem muita gente querendo vender nesse preço. Então a gente tem que dissociar aqui o que é curto prazo do que é longo prazo. Na minha opinião, pensando no longo prazo, é para estar comprado. Agora, é natural que a gente tenha algum tipo de realização e tem muita ordem de venda próxima dos 100 mil dólares. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então, por exemplo, a gente não bateu 100 mil ainda, mas quase bateu 100 mil. Só que o negócio é que quando chega próximo dos 100 mil, tem um monte de gente desovando Bitcoin, esperando que ele caia para uns 90, talvez até menos do que isso, para recomprar. Então, acho que a gente pode ficar meio que consolidado nesse período durante algum tempo. Pode romper os 100 mil, mas rompeu, já cai de novo. Eu tendo a acreditar que é isso que vai acontecer. Na verdade, já é o que está acontecendo. Então, não acho loucura quem vendeu um pouco em 100 mil para tentar recomprar. Agora, a gente tem que lembrar que o mercado também prega peças, né? Pode ser que você venda 100 mil, cai até 95 Esse e aí não cai pode mais. E recomprar, vai de subir e vai repente. embora, pô. Porque Sim. a gente tem que pensar também que tem muita coisa nova acontecendo. Agora com a eleição do Trump, o Bitcoin que durante anos ele se desenvolveu apesar do que os estados faziam contra, a China proibindo, por exemplo, o dirigente da SEC tentando também viabilizar a oferta de produtos ligados a Bitcoin no mercado financeiro, vai ser a primeira vez que você vai ter um chefe de estado que é a favor da criptomoeda, num estado grande. Porque antes você tinha El Salvador, algumas iniciativas em estados menores que não são representativos. Agora ter o presidente americano advogando a favor e falando que, pelo menos foi o que ele prometeu em eleição, vamos ver se isso era só retórica eleitoral ou se de fato vai virar política, que os Estados Unidos têm que ter uma reserva estratégica de bitcoins. Se eles começam a imprimir dólar para comprar Bitcoin, outros países não farão a mesma coisa? Com certeza. Então, A China, com certeza. a gente pode estar diante de um movimento que não era esperado há pouco tempo. E onde é que o preço pode parar por conta disso? Então, por isso que eu não vendi. Eu entendo quem vendeu. Se der certo, pô, bacana, foi ótimo, né? Mas você tá correndo um risco também. Até porque, vamos lembrar do seguinte, se essa pessoa for vender e fazer tudo nos conformes, tem imposto de 15%. Sim. Se ela vender mais de 5 milhões, o imposto é maior ainda, porque ele tem uma gradação, a tabela é progressiva. Então, para você vender e recomprar, tem que cair pelo menos 15%. De 100 mil, teria que baixar para uns 85 mil. Se não baixar e você recomprar, então você acabou perdendo dinheiro, né? Pensando no imposto. Exato. Teve muitas pessoas que mantêm ali dentro, né, do que não precisa pagar imposto, de repente venderam uma parte pequena, Uns 35, né? por Venderam mês. ali, fizeram uma venda, fizeram um lucro, mas continuam com o Bitcoin na carteira, porque é para longo prazo. Você acha que a gente tem aí a questão Trump, que a gente acha que pode ser uma grande valorização do Bitcoin, e quais são os outros pontos que a gente tem que olhar para a gente saber
O que pode valorizar o Bitcoin, ô Bruno? Bom, aproveitar que a gente tá falando de moeda, de Bitcoin, eu vou dar o meu livro pra Opa! vocês, né? Olha aqui, Eu ó. Obrigada. trouxe 2, um pra Carol, um pro André. Vou deixar o Show de meu bola. ali. Onde que encontra, Bruno? Tá nas Em livrarias nome por do todo o povo. Brasil. Então você pode ir numa livraria ou comprar na Amazon. Ficou na lista dos mais vendidos da Amazon desde o lançamento. Na categoria tá em Bacana. primeiro ainda. Então, é um livro que ficou muito bom, tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre o livro. E eu não falo de Bitcoin no livro, a não ser na conclusão, basicamente. Mas fica muito claro para quem entende o Bitcoin a importância desse ativo quando você começa a entender o surgimento do dinheiro, como a história do dinheiro é uma história da destruição monetária e como essa dinâmica não vai mudar. Não interessa quem está no poder aqui no Brasil, porque não é alguma coisa de governo, é política de Estado. Pode entrar Lula, vem Bolsonaro, vem Pablo Marçal, não interessa. O Banco Central tem a meta dele, inflação de 3%, centro da meta, o topo em 4,5%. Só que isso é se tudo der certo no Brasil. E raramente tudo dá certo, né? Esse ano, por exemplo, a gente está extrapolando a meta de inflação. Sim. Então é muito importante ter alguma coisa que não pode ser controlada pelo Estado. E basicamente no livro isso vai ficar muito claro. Agora, pensando nisso que você perguntou, Carol, de gatilhos, eu acredito que a eleição do Trump é um gatilho importante, porque é uma sinalização muito forte. Prova disso é a multiplicação de preço que a gente teve desde a eleição. Saiu daquele patamar onde estava estacionado entre 60 e 70 para parar quase em 100 mil. A gente também não pode esquecer da queda dos juros americanos. Se a gente volta para o começo do ano, havia previsão de vários cortes de juros. Acabou que só começou no final do ano, mas começou. Sim. Já tivemos, se eu não me engano, 2, teremos mais daqui para frente. E quando você tem esse movimento de queda de juros, você acaba liberando liquidez para o restante do mundo. O único ponto é que é o juro de curto prazo que está caindo. O longo não está caindo tanto, porque o pessoal ainda compra a narrativa, a gente vai ver se é verdadeiro ou não, de que com o Trump a inflação americana vai ser mais alta por mais tempo, porque ele tem políticas protecionistas. E acho que um outro ponto muito interessante quando a gente fala de Bitcoin é que a gente tem um movimento muito mais forte agora dos institucionais, né? Sim, Então, por exemplo, aceitando o Luiz BlackRock. Stuhlberg comprou Bitcoin pro fundo da Verde. Ele não era um crítico de Bitcoin? Até onde eu... Mas ele é um cara inteligente, né? Ah, sim. Então ele viu que ele estava errado, mudou de ideia. O Trump era crítico também, né? O Trump era. Mudou de opinião. Mas eu acredito que por motivos diferentes, né? O Trump ele mudou por motivos políticos, o Stuhlberg mudou por motivos financeiros. Que viu porque ele viu que potencial. dá mais retorno pro portfólio. Mas a mudança do Trump, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode acabar vendo em corridas eleitorais por diversos países. Porque o Trump ele não se converteu porque ele viu a luz. Falou, meu Deus, né? Recebeu a mensagem do Satoshi Nakamoto e viu que aquela era a verdade. Não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente fez uma conta. Ele pegou lá dados da Coinbase e viu que nos Estados Unidos havia algo como 50 milhões de investidores em cripto. Em um país com 330 milhões de pessoas, onde o voto não é obrigatório, Um sexto da onde o população. voto é dividido também nos colégios eleitorais, então poucos votos em uns estados-chaves fazem muita diferença. E essa é uma pauta que para algumas pessoas ela é muito significativa. É que nem você falar, por exemplo, sobre casamento gay. Para o pessoal LGBT, QI, não sei, toda a sigla lá, é uma pauta muito significativa. Então o cara pode alterar voto por conta disso. A mesma coisa acontece com Bitcoin para aquele cara que é maximalista, por exemplo. Sim. Ou que tem uma reserva maior em Bitcoin. Ou até que ele não tá acostumado a votar, porque ela não é obrigatória, mas ele fala, pô, eu já tinha uma certa simpatia por esse cara, agora ele é pró-cripto, agora eu vou votar. Então, eu não vi nenhum estudo falando quanto isso ajudou na eleição do Trump. Mas eu acho que não foi inócuo, acho que teve algum peso. Então, pode ser que a gente comece a ver diferentes corridas eleitorais, onde você tem uma pergunta no debate falando sobre Bitcoin. Ou o candidato falando sobre Bitcoin. Será que no Brasil em 2026 isso vai acontecer? Eu não sei. Tá? Depende de quem vai concorrer. Mas eu acho que a gente começa a ter chance de que isso possa trazer ou tirar votos de candidatos. E a gente tem que lembrar também que o Elon Musk, que ficou muito próximo, fez doações grandes, inclusive, pro Donald Trump. Ele é um cara que ele é a favor de cripto, né? Sim, Já foi muito a favor de Bitcoin, agora ele gosta muito da Dogecoin. Até o departamento que ele vai chefiar lá, né? Tem a sigla, o acrônimo é Doge, né? Então, e aí a gente tem que lembrar que realmente tem o Elon Musk ali na orelha do Trump, né? E o Fausto Botelho teve aqui, um especialista em cripto, muito bacana, inclusive, e ele falou assim, André, inclusive o Donald Trump, eu acredito que ele tem no radar dele a ideia, se ele quiser, ele pode quitar a dívida dos Estados Unidos, que ele citou em ser trilhões de dólares, com a questão do Bitcoin. Porque se ele comprar muito Bitcoin, claro que a moeda vai inflar e lá na frente, enfim, ele pode fazer o que ele quiser e boa parte dessa valorização, ele pode acabar até diminuindo ou até quitando a dívida. Ele trouxe esse assunto para a pauta. Mas eu até ia te perguntar,
que você acha de Dogecoin, aproveitando? É lixo. Não tem fundamento. Mas né? é lixo que pode subir muito de preço. Que já subiu, né? Já subiu. Eu olhei logo depois que anunciaram o Musk chefiando esse departamento para cortar custo do governo, trazer mais produtividade. Dogecoin tinha dobrado em questão de 7 dias. Absurdo, né? Isso só por conta do nome Elon do Musk. departamento, que lógico que não foi uma coincidência, né? O Elon Musk gosta de fazer essas brincadeiras. Então isso trouxe valorização para a moeda. Agora, poderia, se não fosse isso, poderia estar largada. Então, é uma posição que é igual várias outras, né, baseadas em memes, que tem que ser algo que o investidor ele tem que encarar como realmente é. É totalmente especulativo. Não, é um tem investimento, fundamento não por tem trás. fundamento nenhum, né? Depois tem pessoas que acabam entrando no... A pessoa entra, aconteceu isso com um amigo meu, ele comprou um monte de cripto lá em 2020, na pandemia, fez uma carteira enorme, aí eu fui ver esses dias, falei, deixa eu ver como é que tá tudo caindo. Não, Eu falei, eu mas já é, devia pô. ter saído, né? A maior parte é lixo, né? Ele falou, eu ficava escutando ali, comprei aqui, enfim, ele não foi um alto dinheiro, mas... Agora, falando sobre, a gente sabe, Dogecoin foi o que o Bruno falou, e falando sobre outras criptos, ô Bruno, você só tem Bitcoin ou você tem umas memes que você gosta? Qual que é a sua carteira hoje de cripto, mais ou Então, menos? memecoin é um negócio que a gente tem que encarar da seguinte forma. É totalmente especulativo, porque o negócio vai subir baseado em adoção das massas, por nenhum motivo a não ser ganância, vontade de ganhar bastante dinheiro. Agora, pode subir, dobrar, triplicar, né? O pessoal não fala nem em 50%, 60%, o pessoal fala em X vezes, né? 2x, 3x, 4x, 10x. Então, nesse ciclo, eu lembro que a gente fez um lançamento do Viver de Renda Cripto, que é um curso que eu tenho em parceria com o Felipe da Paradigma, que é uma research baseada só em cripto. E aí ele trouxe uma lista de 30 meme coins. Aí eu falei, cara, eu vou escolher uma pra gente comprar aqui no lançamento. Eu escolhi uma chamada Brett. Por que eu escolhi essa chamada Brett? Porque foi a primeira que eu vi que tinha cara de gato. Então esse foi o critério Zero fundamentalista. fundamento. Zero, pô. Então botei alguma coisa que não me faria falta. E eu dei sorte. Essa é a verdade. Não teve nenhum tipo de fundamento por trás. Pra não falar que não teve nenhum fundamento, eu olhei qual era a rede, porque toda grande rede tem uma meme coin que acaba puxando usuários pra lá. E era uma baseada numa rede chamada Base. E eu não tinha visto nenhuma meme coin daquela rede ainda. Eu falei pro Felipe, pô, essa aqui parece ser uma meme coin que tem potencial, porque pode ser uma grande na rede. Ele falou, sim. Por isso que ela tá na lista das 30. Então eu peguei, eu fiz 5 vezes. Só que 5 vezes com dinheiro que hoje na minha vida ele é insignificante. Sim. Então, meme coin eu encaro assim, que é um negócio que é quase um passatempo. Sim, tem que Uma ter muito aposta cuidado. também, né? É uma aposta, mas com uma estrutura que ela pode ser altamente positiva, porque o pessoal faz as apostas do tigrinho lá, cara, na melhor hipótese, acho que, não sei se você dobra, mas se for tipo um cassino, roleta, Sim. se você ganha, você dobra. Se você perde, você perdeu aquilo. Só que a chance é sempre menor. Ali a gente não sabe o percentual de chance de ganhar, mas no caso foi 5 vezes mais. Então foi bom. Mas quanto é que era no meu portfólio isso? Era 0,0 nada, entendeu? Era nada. Agora, tem outros projetos onde eu enxergo que é fundamento. Alguns ficaram muito para trás em termos de valorização. Até a última vez que eu vim aqui, vocês me perguntaram se eu preferia Ethereum ou Solana. Eu falei de Ethereum na época, eu ainda tenho uma posição, só que ela ficou menor, porque o restante da carteira subiu muito mais. E Solana parece uma criptomoeda que tem bastante potencial. Subiu bastante, inclusive. Pois é, então subiu muito no final do ano passado, esse ano ela ficou meio de lado, e agora já tá subindo bastante. Tem gente que já dobrou o capital, que Sim. investiu. E um ponto interessante da Solana, por que parece que ela tem muito potencial? E eu digo isso como alguém que simplesmente está posicionado nos tokens. Eu não sou um usuário do ecossistema, eu usei muito pouco. Mas o que me chamou a atenção nas poucas vezes que eu usei é que é muito fácil fazer as coisas lá. Uma crítica que mais existe à rede ágil, Ethereum né? é que tinha muita taxa. Taxa, exato. E lá não, é tudo muito barato. E se você pega lançamento de outros protocolos de cripto, de meme coin, de criptomoedas, a maioria acontece hoje na rede Solana. E diz que é mais rápido também, né? Pois é, mais rápido, menos taxa. Mais E eficiente. tem uma lei chamada Lei de Metcalfe, que ela serve para avaliar o valor de redes. Essa lei diz que uma rede deveria valer o quadrado do número de seus participantes. De fato, é isso que vai acontecer? Não, porque a gente sabe que o que dá o valor a um item é oferta e demanda, entendeu? Sim. Mas é um cheiro bom do que aquilo que tem mais usuários deveria valer mais. E se os usuários estão todos, esse pessoal hard user de cripto mesmo, que participa, que vai para pool, que usa parte do DeFi, eles estão indo mais para Solana do que para Ethereum, então a rede Solana vai ter que valer mais com o passar do tempo. Só que eu acho que a gente tem que encarar essas altcoins da seguinte forma: elas são um meio para que você possa acumular mais bitcoins no final.
É o que o cara que investe em meme coin, ele quer. Ele quer botar um pouquinho em meme coin, multiplicar por 3 vezes, vender e comprar Bitcoin. Sim. Que no período vai ter subido, entre aspas, só 100%. Sim. Entendeu? Então ele espera que esses projetos subam mais para que depois ele possa comprar mais Bitcoins. Todos os especialistas que tiveram aqui de cripto, eles falam isso, que eles investem em altcoin para depois liquidar no momento certo e voltar para Bitcoin, que na cabeça deles é o porto seguro deles, né? O difícil é o cara acertar esse momento às vezes, né? Foi o que a Exatamente. Carol falou, senão o Exato. portfólio derrete. Exatamente. Você sabe que eu ainda enxergo o Bitcoin como uma salvação para alguns países. Até você a gente estava conversando aqui nos bastidores, recentemente eu estive em Cuba, né, Perini? E eu tive alguns problemas hospitalares com a minha bebê. E lá, você não acha caixa eletrônico para usar o cartão de crédito. É terrível. Então, meu dinheiro papel, digamos assim, foi indo embora. Porque eu tinha que pegar táxi para uma clínica, da clínica para o hospital em outra cidade. Foi indo embora. Chegou no último dia, eu tinha que pagar 100 euros para um taxista. E eu só tinha 50. Caraca, que corrida foi essa também? 100 euros. É que era 3 horas da... Foi uma o viagem. resort era 3 horas até o aeroporto. Então, era uma viagem. E eu falei pra ele, quando eu peguei o táxi, eu falei, só que eu preciso sacar, porque eu só tenho 50. Se você quer 100, eu preciso de Ele não alguma forma... aceitava pesos cubanos? Eu já não tinha mais também. E aí, ele falou, olha, vamos... No aeroporto, eu acredito que você consiga sacar. Cheguei no aeroporto, fui sacar no caixa eletrônico, não tinha papel. Não tinha dinheiro. Aí eu fui até uma lojinha deles, que era um banco, tinha 10 pessoas na frente, eu tive que ainda conversar, que eu precisava passar na frente de todo mundo, que só tinha um guichê de 10. Só tinha um atendendo. Cheguei na hora de passar o meu cartão pra fazer o saque, eu ia fazer no cartão de crédito o saque. Enfim, não estavam passando banco brasileiro, enfim. Aí não consegui sacar. Tive que voltar, conversar com o taxista que eu não tinha dinheiro pra pagar ele. Uma viagem de 3 horas. Cara, e minha bebê dentro com a minha esposa. Puta perrengue. Aí ele ficou decepcionado, né? E eu voltei, eu falei, eu vou te pagar. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Eu fui embora e o tempo todo dando notícia pra ele no WhatsApp. Ó, tô pousando no Brasil, já tô correndo atrás pra você do seu dinheiro. Vou ver uma forma de te mandar. Ele falou, cara, aqui não tem banco, você não vai conseguir mandar. Eu falei, eu vou dar um jeito. Eu entrei em contato com blogueira no Brasil que fazia roteiro pra Cuba, com agência de turismo que vendia passeio em Cuba. Ninguém me deu muita atenção. Aí ele falou, olha, a minha mãe mora na Alemanha. E segundo ela, uma amiga dela vai vir pra Cuba. Eu falei, pronto, fechou. Fiz o pagamento pra ele, do meu banco aqui no Brasil, pra Alemanha. Mas por que eu tô falando isso? Porque em Cuba, eu não conseguia transferir pra ele. E eu cheguei a perguntar. Eu falei, eu posso te transferir em Bitcoin? Que seria uma forma prática, né? Só que lá é totalmente bloqueado o sistema de Bitcoin. Você não consegue fazer... Você não acessa nenhuma casa de criptomoeda, porque o governo proíbe que eles tenham acesso, entendeu? Então, assim, acho que para alguns países que consigam fugir um pouco dessa ditadura, ou até eles ali encontrarem uma forma de ter uma wallet ou movimentar aquilo, é uma solução também interessante, né? Bloquear o sistema não tem como, mas, por exemplo, a maior parte das pessoas fazem transações usando, sei lá, Binance. Exato. Bloquear aí essas Eles corretoras, bloqueiam as ponto de corretoras, centralização, sim. aí dificulta muita coisa. Porque o Bitcoin, pra quem é realmente aficionado no negócio, até por onda de rádio você consegue transmitir esse negócio. Então, Como é que funciona? Não sei, entendeu? Mas dá pra fazer isso. teria que fazer da minha carteira pra dele, né? Claro. Daria. Mas quando você falou de países, eu tava até pensando em um tweet de um cara chamado Naval Ravikant. Ele tem um livrinho dele, que na verdade é um compêndio dos tweets dele ao longo do tempo, né? Chamado Almanac de Naval Ravikant. Tem ideias muito boas. E uma delas, isso ele tweetou há muito tempo, ele falava assim, você país pobre, quer se tornar um país rico, compre 1% dos bitcoins que existem no mundo. Era alguma coisa assim. Quando o Bitcoin valia muito menos do que Sim. hoje, evidentemente. E, de fato, se você pega países que começaram a fazer uma reserva antes, já estão com um bom resultado. Como El foi o caso Salvador? de El Salvador. Agora Pô, vamos ver se um tanta grande crítica começa a que fazer ele recebeu. isso. Né? Você lembra quando o Bitcoin deu uma queda, que subiu muito, depois caiu pra caramba, a galera falando, tá vendo aí, ó, o cara fez um mau negócio. E agora, Pois é. né? Agora um monte de gente Já vai comprar na funciona alta, super. vai cair de novo, vai ter crítica. Sim. Entendeu? Era muito melhor ter comprado na baixa. Na verdade, tem gente que tá comprando o tempo todo. Porque se você pega, por exemplo, enquanto a gente grava, o Michael Saylor, da MicroStrategy, a empresa americana, que basicamente virou um fundo que investe em bitcoins, né? Não falo que é um ETF porque... Valorizou muito, né? Até quando subiu o Bitcoin. Sim, não, valoriza vezes o Bitcoin. Porque o que acontece, por exemplo, você falou da ideia do Trump pagar a dívida americana usando Bitcoin. Que ideia é essa? No que se baseia? Os Estados Unidos conseguem emitir dívida a juros baixos. Sim. Antes da pandemia, emitiram dívida durante um tempão a juros ridiculamente baixos. Você tinha dívida de 30 anos com juros de 1% ao ano. Que até quebrou alguns bancos quando o juro subiu, porque na marcação a mercado aquilo começou a valer menos, e o Silicon Valley Bank quebrou por conta disso, por exemplo. Então imagina que você pode emitir dívida a um custo baixíssimo,
Você pode pegar esse dinheiro que você emitiu da dívida para comprar Bitcoin. A tua dívida tem um custo de hoje 4% ao ano, que é o que o Tesouro Americano, né, quando emite um título, tá dando para o investidor. Enquanto o Bitcoin tá subindo na média, nos últimos anos, 55% ao ano. Absurdo. Então você pega Uma dinheiro a diferença 4 enorme. para comprar algo que sobe 55. De fato, se você pensa no longo prazo, pô, vale muito a pena. Sim. O Trump, ele brincou de fazer isso. O Michael Saylor faz isso. Ele emitiu muita dívida na MicroStrategy para comprar Bitcoin. Inclusive, hoje, ele comprou 55.500 Bitcoins, enquanto a gente tá gravando aqui. Caramba. Isso dá, a gente tem, depois do halving que aconteceu nesse ano, eram produzidos 900 Bitcoins, são 450 Bitcoins por dia, né? A cada 10 minutos você tem a produção de 3,125 Bitcoins. Então, a gente tá falando de 3 meses de produção, basicamente. Puta merda. Então, o que os mineradores vão produzir em 3 meses, esse cara comprou agora. E olha, o preço não passou de 100 mil que ele comprando. Então, olha o tanto de gente vendendo a 100 mil, né? Exato. E se a E aí vem pessoa- na tese que você falou do número redondo também. Sim. Da meta, né? Ó, $100.000 eu vou vender um pouco. Mas também não tá caindo muito. Por quê? Porque tem Sim. muito cara comprando. Pô. O que eu vejo muitas pessoas falarem assim, tem muita gente que não tem Bitcoin e quer comprar agora. E aí tem pessoas que concordam, né? Falando assim de influenciadores, né, investidores que concordam que sim, dá tempo. E outros, ó, quem comprou, comprou. O que você acha, Bruno? Dá tempo ainda de comprar? Depende do prazo da pessoa, porque quem comprar agora, por exemplo, tá arriscado a ver o Bitcoin caindo uns 25%, talvez mais do que isso, e aí vai ter que esperar meses para voltar ao patamar que tinha antes? Sim. Agora, se essa pessoa tá mirando no longo prazo, qual é o limite do preço do Bitcoin? Não tem, porque não tem limite para baixo nas moedas fiduciárias. Dá para elas ficarem caindo infinitamente. Então, para essa pessoa que for começar agora, eu acho que a melhor estratégia que ela pode utilizar é a coisa mais simples que existe, que é fazer DCA, né? Dollar Cost Average, ou seja, é ir comprando aos poucos, fazendo um preço médio. Então, Sim. você quer comprar agora, pô, tá 95 mil, compra um pouquinho. Aí, mês que vem, você compra mais um pouquinho. Aí pode estar 100 mil. Aí, no outro mês, compra mais um pouquinho. Aí, cai pra 80. Vai fazendo isso ao longo do tempo, porque como a trajetória tende a ser no longo prazo para cima, desde que o Bitcoin continue existindo, eu acho que essa é a direção que ele vai seguir, então ela vai acabar fazendo um bom negócio. E, nesse intervalo, ela vai aprender mais, porque eu advogo a seguinte tese, né? Eu sempre falei isso. O Warren Buffett, que é um cara que eu respeito muito, evidentemente, porque ele é muito melhor do que eu em tudo, em termos financeiros. Prova disso é que ele é bilionário em dólar, né? 200 bilhões. Eu não tô muito longe de conseguir isso. Mas o Buffett, ele fala que você só deve comprar aquilo que você entende. Eu acho que você deve comprar um pouquinho do que você não entende se você quiser entender mais sobre aquilo. Sim. Porque eu tenho muito mais motivação para estudar depois que eu tô com um pouco da pele em risco do que antes. Sim. Então o cara pode não ter nada de Bitcoin. Ele não vai estudar igual o cara que botou R$100 em Bitcoin. Sim. Concordo plenamente. Esse cara vai ter mais motivação para estudar. Então, para quem quer começar agora, o que eu diria? Não faça uma compra muito grande de uma vez, você tá arriscado a pegar um topo temporário. E se a pessoa não tem experiência com investimento, que é o 20%, ela acha que é o fim da vida dela, né? Que ela foi Exatamente. idiota e o cônjuge começa a cobrar e Sim. briga por causa Isso de dinheiro. isso gera até, infelizmente, suicídio, né? Tem pessoa Vai que- saber. Então, o que eu diria é, compra aos poucos, vai aproveitando, vai vendo. É lógico que era muito melhor ter comprado lá atrás, quando valia Claro. R$10 mil, R$20 mil. Agora, passou, paciência. Mas não acho que a gente perdeu o bonde. Eu simplesmente enxergo da seguinte forma. Imagina uma festa, a banda já chegou, tá tocando, mas a festa tá vazia. Na minha opinião, é assim que a gente tá hoje. Essa festa ainda vai bombar, porque hoje no mundo a gente tem quantas pessoas com cripto? Sei lá, 500 milhões? Cara, daqui a pouco vão ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, imagina essa demanda toda chegando para um negócio que tem oferta limitada. Sim, Eu acho que tem muito preço potencial lá em ainda. cima. Você sabe que um amigo meu me ligou essa semana e... Inclusive, ele é meu corretor de seguro de saúde, né? Ele falou, pô, André... E eu já percebi na voz dele que ele tava meio ansioso. Cara, esse negócio do Bitcoin, eu vi que você fala, que você gosta. Pô, cara, tô com R$100 mil aqui, tô pensando em comprar em Bitcoin. Bitcoin tava ali $99 mil, né? Eu sei que é uma grana... que pra ele é bastante. Eu falei, pô, cara, mesma coisa que você falou agora. Eu falei, o Bitcoin pode subir? Pode subir, e eu acredito que vá subir no longo prazo. Porém, ele também pode cair. Então, se você colocar essa grana, que eu sei que pra você é relevante, você vai se assustar se cair. Então faz o seguinte, cara, vai comprando aos poucos. Compra a cada 15 dias. Independente do preço que tiver, vai comprando. Eu concordo plenamente com a sua estratégia. Agora, saindo um pouco dessa questão de Bitcoin... Posso só colocar um ponto aqui que Sim, você falou claro. de comprar? Eu tenho um colaborador, o Thales, que trabalha comigo lá no Grupo Primo, que ele compra todo dia 21. Ah, que Até legal. brinco que ele é um homem religioso, né? Porque o número 21 no Bitcoin ele tem uma certa
representatividade, serão 21 milhões de bitcoins, e se tem halving a cada 210 mil blocos, aparece o 21 de novo. Então tem umas coisas assim, todo dia 21 ele compra. Ele Não tá importa seguindo o essa preço, ideia. ele compra dia 21. Então seria uma boa dica, Eu né? acho perfeito também essa ideia. Ô, Bruno, falando sobre a questão econômica do Brasil agora, como que você enxerga, como é que o Brasil está nesse momento, na sua opinião? A gente viu agora a taxa Selic subindo, né, nas últimas reuniões. Como que você está enxergando o Brasil, a economia brasileira, nesse atual momento? É uma história triste, né, agora o Brasil. Porque apesar da gente ter obtido recordes sucessivos de arrecadação, porque se você pega as manchetes desse ano, vai em janeiro, olha a manchete assim, recorde. Fevereiro, recorde. Março, recorde. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tudo recorde. Novembro provavelmente será outro recorde. Acho que vai ser recorde atrás de recorde o ano inteiro. Se Fórmula 1 é a volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E mesmo assim, mesmo arrecadando muito mais do que em anos anteriores, o Brasil ainda consegue gastar mais do que arrecada. E não gente fecha a conseguiu conta de subir. jeito nenhum, né? E aí, Eles não o conseguem que fechar a acontece conta. quando não fecha a conta? Você tem déficit primário, ou seja, a diferença entre arrecadação e gasto. Só que depois ainda vem a parte dos juros da dívida. E aí o resultado é um déficit nominal, quando você soma esses juros, que passa de 1 trilhão. E por que isso é muito ruim? No Brasil, o Ivan Lessa, um jornalista, dizia que a cada 5 anos a gente esquece o que aconteceu nos 5 anos anteriores, né? Então o pessoal já esqueceu, porque foi em 2019, mas a gente teve a reforma da Previdência. Vocês lembram qual era a expectativa otimista da reforma em termos de economia? Não me recordo. Era 1 trilhão nos próximos 10 anos. Só que veio a pandemia e a gente gastou 1 trilhão. É, exatamente, foi E pra baixo. agora a gente gastou 1 trilhão de novo. Saiu até esses dias, Sim. né? E o déficit da Previdência tá aumentando. Então a gente começa a ficar numa situação difícil. Sim. Porque cortar gasto é complicado. Depois que você coloca os aumentos, né, o orçamento vai ficando engessado. Aumentar a arrecadação ainda mais é complicado. Aí o porque pessoal de o imposto já é muito multinacional alto também no já vai Brasil. começar a ir embora, né? Porque as empresas... Não, e aí Muita você empresa começa a tá indo afastar embora. o investidor estrangeiro também. Porque como é que o governo, ele basicamente se financia? Ele pode ter dividendo de empresa estatal, etc. Mas são 3 formas básicas, né? Você consegue aumentar impostos. Se você quer mais financiamento, você vai lá e aumenta o nível de imposto. Só que tem um limite para isso, porque é uma política que ela não agrada a sociedade, sobretudo quando o imposto é sobre muita gente. Por isso que várias vezes o governo, quando tenta aumentar imposto, ele tenta aumentar sobre os ricos, porque é minoria, então ele não perde muito voto com isso. Mas mesmo assim, é mais interessante aumentar imposto no começo do governo do que no final. Porque fica muito fácil bater num governo que aumentou imposto. Então já aumentou a arrecadação, já tem um nível muito alto, é difícil continuar aumentando. Tem aquela famosa curva teórica de Laffer, Sim. que diz o seguinte, né? É uma curva onde você vai subindo a arrecadação, o nível de alíquota, e você sobe a arrecadação. Então você tinha 0 imposto, subiu para 10, você arrecada mais. Tinha 10 de imposto, subiu para 20, arrecada mais. Só que depois de um certo nível, e não se sabe que nível é esse, não adianta pensar, é 50, depende da sociedade, porque tem sociedades onde o pessoal acredita mais no governo e outras que não. Mas vamos colocar que quando o imposto chega, por exemplo, 40%, ao invés de aumentar a arrecadação pode vir a cair. Porque isso aumenta a informalidade, isso diminui a atividade econômica. Então era o cara que fazia alguma coisa e fala, pô, esse tanto de imposto já não compensa mais, porque no final, ainda mais se o imposto é sobre receita, talvez não sobe nada em termos de lucro. Então aumentar imposto está deixando de ser uma opção. A outra opção que o governo tem é emitir dívida. Só que, por conta do descontrole fiscal, o que aconteceu com os juros dos títulos públicos? Estão nas alturas, pô. A gente viu outro dia o IPCA mais 2029 batendo IPCA mais 7. Sim. Absurdo, tá Isso não altíssimo. acontecia desde a época do governo Dilma. Lá chegou a IPCA mais 7,8 se a gente olha o 2035. Então você começa a ter um custo muito alto para emitir dívida. E no Brasil também a gente tem um perfil de dívida muito ruim. Porque nos Estados Unidos, eles emitem muita dívida pré-fixada. Então, durante anos, os americanos emitiram títulos com vencimento de 30 anos com juros de 1%, 2%. Veio uma inflação de 10% pós-pandemia, basicamente, pagou anos de dívida. Sim. Aqui no Brasil, não. O investidor, ele não compra muito pré-fixado. Porque aquele que estuda, ele vê que a nossa história ela é altamente inflacionária. Se o pessoal que está em casa quiser fazer uma pesquisa simples, vai lá no site do IBGE e olha a inflação acumulada dos anos 80 até 94. Chutem quanto que foi. Nossa. Acumulada? Dos anos 80 até 94. 14 anos? Puta, acumulada? Vou chutar aí uns 250%? 250%? Acho Foi que é mais. 13 trilhões. Nossa. Trilhões. Pega no site do IBGE. 13 trilhões de inflação acumulada.
Caraca. Da década de 80 até 94. Se uma inflação de 100% são preços dobrando, imagina o quanto os preços subiram para ser trilhão. O Brasil foi um dos raros países que conseguiu ter esse caso de hiperinflação sem passar por uma guerra. Então, quem olha a história fala, cara, prefixado no Brasil não é uma boa, né? Sim, Se é você for arriscado. ter, você vai ter menos. Então, se você pega na dívida pública brasileira, tem pouco pré-fixado. O que tem muito? É pós-fixado. É o pessoal atrelado à Selic. Sim. Até porque o brasileiro é conservador nessa parte dos investimentos. O brasileiro adora uma aposta, adora uma loteria, uma bet, mas na hora de botar dinheiro ele quer algo parecido com a poupança. Então o Tesouro Selic, mais ou menos 45% da dívida pública está atrelada à Selic. Que E tal? aí você vê o seguinte, a gente tem uma inflação subindo. A política de um Banco Central sério, de um Copom sério, é aumentar a Selic para conter a inflação. Só que quando você aumenta a Selic, você está tornando o serviço da dívida mais caro. Então, esse déficit que está em 1 trilhão, desse 1 trilhão, os 800 bilhões é juros da dívida pública. Vai ficar mais alto. Então, começa a ficar muito complicado. Pode entrar numa situação conhecida como dominância fiscal, onde a parte fiscal ficou tão ruim que isso acaba tirando capacidade do Banco Central fazer política monetária. Nossa. Mas aí, nesse caso que nós tivemos agora, que aumentou para 11,25. E o último ponto é criar dinheiro, né? Diga. Sim. Não, o que eu ia falar é o que você acha? Porque tem pessoas que falam, mas não podia ter aumentado a taxa. Aumentou, nossa, vai quebrar o varejo. Tal. Foi certo esse aumento? E eu queria que você explicasse, Bruno, por que as pessoas não entendem por que tem que ter esse controle, inflação e a taxa de juros. Elas não conseguem entender o porquê que aumenta a taxa. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para eles. Bom, eu acho que no Banco Central, lá no Copom, as cabeças que estão lá são muito mais qualificadas do que boa parte do pessoal que está em casa, inclusive do que eu, para falar qual é a taxa Selic certa no Brasil, né? Tanto é aquela piada conhecida, né? O Banco Central vai lá, mexe com a taxa Selic, e aí tá o Joãozinho em casa, 30 anos morando com a mãe, falando, pô, mas era para baixar a taxa. Cara, se o Copom tomou decisões em unanimidade, e esse é um ponto importante, porque uma coisa é você ter uma decisão dividida, né? 5 querem uma coisa, 4 querem outra. Outra é você ter tanto o pessoal que entrou na época do Bolsonaro, quanto o pessoal indicado pelo governo Lula, adotando o mesmo caminho. Que foi, nas últimas reuniões, a subida da Selic. Então não foi uma decisão dividida. Uma decisão que todos tomaram juntos. E por que eles tomaram a decisão de aumentar a Selic recentemente? O que foi um cavalo de pau, considerando as expectativas do começo do ano. Porque Sim. se a gente volta em janeiro, você tinha expectativa do Itaú, Bradesco, Research por aí, de Selic em 9%. Sim. A Selic chegou a 10 e pouquinho e já começou a subir. Então isso não era esperado no começo do ano. O que pesou foi a parte fiscal. Então isso acabou tendo que alterar a direção das decisões do Copom. E por que o Copom está elevando a Selic? Para controlar uma inflação que já está começando, no prazo futuro, a desancorar, a sair dessa meta de inflação que a gente tem de 3%, com o teto em 4,5%, né? Porque tem uma banda de tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo. A de baixo a gente raramente usa, usou no governo Temer, para dar a César o que é de César. A de cima constantemente a gente usa. Então esse ano, por exemplo, vai extrapolar, tá acima. E aí quando isso acontece, vai lá o presidente do Banco Central escrever uma cartinha para o Senado falando sobre por que ele não atingiu a meta de inflação. Então, é um trade-off que a sociedade brasileira acaba tendo que fazer, pelo seguinte: quando você aumenta a taxa de juros, é ruim. Como você falou, pô, o varejo sofre com isso. Pra caramba, né? Você tem empresa, Magazine Luiza, Casas Bahia, que na atividade operacional dela, ela tem resultado. Ou seja, você olha o EBITDA da empresa, que é basicamente o lucro antes de impostos, juros, amortização, depreciação, é positivo. Só que depois você tem a parte financeira. Aí entra o serviço da dívida, tira todo o dinheiro, a empresa tem prejuízo. Sim. Porque eles emitiram muita dívida quando a Selic estava a 2, a Selic vai para 11, quebra, fica muito ruim. Então tem muita gente que sofre, porque essa empresa que está agora estrangulada, ela não contrata mais gente, ela demite algumas pessoas, esse pessoal demitido não tem mais renda, como eles não têm mais renda, vão consumir menos os outros. Os outros, como a renda deles ia virar, né, através do consumo, renda de outra pessoa, também tem menos renda. Então entra num ciclo negativo que acaba fazendo a inflação diminuir. Então, o que essa política mostra é que, apesar de ser negativa, essa retração da economia, ela não é tão negativa quanto ter uma inflação muito alta. Vale a pena causar esse mal a alguns para evitar o Sim. mal que afeta a todos, que é a inflação. E que, inclusive, costuma afetar mais quem menos entende o fenômeno, que é o pobre. Sim. Isso, Porque quando a inflação sobe, digamos que a gente esteja falando de preços 10% mais altos no mercado. 10% mais alto no mercado não muda nada na vida do André, não muda nada na vida da Carol, não muda nada na minha vida. Porque o que a gente consome perto do que a gente ganha é pouco. Além disso, a gente investe no exterior,
que está subindo 50% esse ano em reais. A gente investe no Bitcoin, que dobrou de preço. A gente investe em fundo imobiliário, que o IFIX está caindo, mas está pagando um dividendo muito bom. Tem posição em ações, que podem estar caindo algumas, mas no longo prazo elas têm uma certa proteção pela inflação, porque são empresas que reajustam o preço. E pagam Então, dividendos. Exato, a gente tem uma proteção. A classe média já é mais afetada do que a gente, porque consome mais do que ganha, só que também tem uma proteção. O cara tem a sua casa própria, o cara tem algum tipo de aplicação, ele comprou um pouquinho de Bitcoin, ele tem título público. Agora, quem não tem nenhum tipo de proteção é o pobre, porque tudo que ele ganha ele consome. E agora o que ele vai consumir tá 10% Dobra. mais caro. Ou muito mais, né? 10% é até conservador, porque com uma inflação de 5, tem item que tá subindo 20, pô. É o feijão subindo 18, a carne subindo 30, O azeite. só que no tá um IPCA fica 5 porque, cara, passagem aérea tá caindo. Que o pobre não tá usando passagem aérea, né? Mas Sim. tá caindo. E aí aquilo traz o IPCA pra baixo, que o IPCA é uma média. Não tem como ela ser mais alta do que os itens da média. É como se a gente fosse fazer aqui do pessoal que tá assistindo, uma média da altura de quem tá assistindo essa transmissão. Aí tem um cara de 1,80, tem a mulher de 1,60, tem outro de 1,70. A gente fala, a média deu 2 metros. Não, a média fica entre os integrantes da média. Então o IPCA é igual. Não precisa o governo fraudar o IPCA. Ele já vai ser trazido pra baixo por conta de, sei lá, carne de carneiro, que é 40%. É assim Sim. que funciona. Ô, Bruno, agora um tema que tem sido bastante discutido na imprensa e nas redes sociais é a questão do fim da escala 6x1. Né? Que, claro, que acho que uma deputada levou isso para o Congresso. Ainda tem muita coisa para se debater, mas eu queria entender qual a sua opinião sobre isso. Eu acho que politicamente ela foi genial, né? Essa deputada. Porque ela vai ser reeleita durante um bom período. Muita gente adorou a ideia. Ela ganhou muita relevância, se discutiu bastante a questão em rede social. Durante dias era só sobre isso que se falava. Mas até em um trecho de entrevista que eu vi ela responder uma pergunta, se eu não me engano foi na Globo, falou, e quais são as consequências, né, de uma alteração dessa escala 6x1? Ela falou, olha, não temos um estudo mostrando as consequências. Então, é uma política, assim, é uma guinada que poderia ser boa num primeiro momento para algumas pessoas, mas poderia ser negativa para o todo. É o contrário do que a gente falou de combate à inflação, que é ruim para alguns, que infelizmente perdem emprego, a economia desacelerando, para o empresário do varejo que fica estrangulado, mais baixa inflação e isso é bom para todo mundo. Então, com certeza iria beneficiar o pessoal que teria uma mudança de escala, e a proposta era mudar a escala para trabalhar menos sem alteração de salário. Agora, seria terrível para um monte de gente, né? Porque pensa no seguinte, se o dono do negócio vai começar a ficar com menos dinheiro por conta disso, então no final vai sobrar menos para que ele possa expandir o negócio. Sim. E isso é muito ruim, especialmente, e aí depois discutiram isso, uma ajuda do governo para o pequeno empresário, pelo seguinte, sempre que você tem algum tipo de alteração assim, você acaba sendo refém de algo chamado tragédia dos inteiros, que a gente pode exemplificar da seguinte forma, né? Eles vão lá e acabam com a escala 6x1. Aí você tem uma grande empresa, onde você tem um C-level muito competente, os caras fazem a conta e veem exatamente quem é que eles têm que contratar a mais, as políticas que eles têm que tomar. Então eles vão lá e contratam. Já na pequena empresa, o pequeno empresário, muitas vezes, ele foi obrigado a ser empresário. Ele não Sim. conseguiu um emprego, então ele foi obrigado a empreender. Ele vai aprendendo, errando. Ele não consegue fazer essa conta. Então ele acaba contratando menos ou contratando mais. Se ele contrata mais, ele perde margem. E o que acontece quando ele perde margem? Ele tem menos Então, capacidade de reinvestir em comparação ao grande. Aí Sim, é exato. o dono do mercado grande que vai crescendo e comprando todos os pequenos. Aí daqui a pouco não tem mais mercadinho pequeno na cidade. Eu achei interessante. O que Ou eu tem que acho. aumentar o preço e isso vai impactar a inflação, né? Você sempre repassa o preço no final Exato. das contas. Só que alguns setores conseguem repassar mais e outros menos. Por exemplo, se tem muita competição, a chance de repassar é menor. Agora, se os pequenos estão quebrando e só sobra o grande no final vai repassar Exato. todo o preço. Então, acho que tem que ter uma discussão muito mais ampla para que você possa fazer algum tipo de alteração. Isso Minha envolve esposa também as trabalhou em próprias shopping pessoas, já, né? é uma escala terrível, né? Então, eu também entendo quem quer que isso mude, mas eu acho que na canetada, assim, se é algum tipo de período de adequação, ou vendo realmente a expectativa do que vai mudar, né? Colocando estudo, Mas acho que aí é uma também decisão depende. temerária. Mas aí também tem uma coisa que eu acho que tem que se pensar que tem pessoas que querem trabalhar nessa escala 6x1. De repente a pessoa, vamos supor, é solteira, né? Que ela quer ganhar mais dinheiro e ela quer trabalhar mais. E pra ela tá tudo bem. Então é delicado, porque às vezes Não, a mas pessoa. a questão não é que ela vai ganhar mais ou menos. Não. Pelo tempo. Porque às vezes a pessoa é 6x1, mas ela fala, não, eu gosto de trabalhar assim. Porque às vezes ela é solteira, ela gosta de trabalhar, ela quer ganhar mais dinheiro, e ela não quer que mude a escala, entendeu? Tem gente que quer
Foi o que o Bruno falou. E tem gente que também não quer. Eu acho que a Então é um solução pra debate isso, muito grande sabe isso. qual é a solução? É você mudar a maneira como a gente remunera aqui, porque nos Estados Unidos é por hora. Que Isso é um é. ótimo formato. Aí o cara trabalha da maneira Porque que ele ele quiser, quiser. entendeu? Exatamente. Tudo por contrato, né? Exato. E combinando com o empregador, porque o combinado não sai caro. Ele vai lá e fala, não, eu quero trabalhar todo dia. Porque eu Sim. sou jovem, tenho 20 anos, tô com a Isso, faca na exato. boca, Perfeito. entendeu? Eu quero fazer isso. Ah, não, eu quero trabalhar menos porque eu tô estudando ao mesmo tempo. Perfeito. Tais turnos. O sistema brasileiro deixa muito engessado o empresário, você não Sim. acha, Bruno? E aí essa seria uma regra que engessaria ainda mais, né? Porque é uma proibição, né? Tinha que Exato. dar mais liberdade pra você ter essa combinação entre empregador e colaborador. Por contrato e por horas, o cara tem muito mais flexibilidade e ele consegue se realocar também muito mais fácil. Por isso que a taxa de desemprego, geralmente, em países assim que são organizados, é muito menor, né, Bruno? E vamos entrar na questão do Drex, Bruno. Mais uma polêmica aí que tem rolado bastante no Brasil. Queria que você explicasse para quem não conhece o que é o Drex, um sistema que está avançando em relação junto ao Banco Central. E qual que é a sua expectativa sobre caso realmente aconteça de a gente ter aí o Drex nas nossas vidas? O Drex é o real digital. Então a gente começaria a ter a moeda 100% digital, o que já é quase o que acontece em grandes cidades, porque se uma pessoa que está assistindo aqui, que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, for fazer a contabilidade de quanto do dinheiro que ela ganhou no ano, ela realmente viu em papel moeda, ela vai descobrir que é muito pouco. E o papel moeda, em termos de logística, ele tem custos, né? Porque imagina uma cidade pequena. Eu, quando era militar, eu tive a chance de ir em cidades com 5 mil habitantes, por exemplo. E aí na cidade você tem todo mundo comprando fiado, aí chega um carro forte, abastece lá o banco, aí todo mundo saca, paga o dono do mercado, que basicamente vai lá e guarda dinheiro no banco. Sim. É um negócio meio cômico, mas é o que acontece. Então, eu não tenho dúvida que um dinheiro digital tem benefícios. Tem benefícios. Agora, tem que pensar também num país de proporções continentais, onde não tem internet em todo canto, ou acesso a celular em todo canto, porque smartphone também tem um preço, tem muito imposto. Então não sei se é a hora de fazer uma transição dessas. Mas por que esse assunto ele causa tanta polêmica? Porque se você pega uma das propostas do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, foi de não ter um dólar digital. Não, eu não quero isso. Porque você vai dar 100% de controle para o governo daquilo que é o mais importante numa economia, que é a moeda. Que é a Sim. base para se trocar tudo. É o item mais líquido de uma economia, né? Você pode trocar a moeda por qualquer coisa. E de repente o governo tem controle total daquilo. Sabe todos os impostos, né? Sabe, Tudo. Sabe o que você Tudo, consome, né? por exemplo? já desconta, inclusive, na hora o imposto. o sigilo Vem vai cá, embora, esse né? imposto. Usando um futuro assim distópico de exemplo. Você começa a criticar o governo. O governo fala, pô, a Carol, ela tem muita visibilidade. Mas tá me enchendo o saco aqui. O que ela tá comprando? Aí vão lá e veem, ela tá comprando itens proibidos. Ou nem proibido, mas que seriam moralmente condenáveis. Pronto. aí Eles têm atrás artifícios de pra você, te sabe? chantagear, pô, por exemplo. Mas isso é só o começo, assim, a ponta do iceberg. Porque quando você tem uma moeda 100% digital, você começa a poder implementar algumas maluquices que tem gente por aí que defende, do tipo, o dinheiro tem que ter prazo de validade pra obrigar o cara a consumir. Uma das formas de obrigar as pessoas a consumir é a inflação, né? Ou você compra agora, ou daqui a um ano o dinheiro vale menos. É uma Isso, forma de é. obrigar a consumir. Outra seria, não, você ganhou esse dinheiro do governo, Mas você por tem exemplo, um prazo você pra... não pode mandar esse dinheiro para certos fins. Aí você enxerga, pô, isso pode ser positivo, porque ter dinheiro de Bolsa Família indo parar em aposta. Beleza, mas pode ser muito negativo também. Eles podem falar, não, um Estado totalitário, pensando totalmente em políticas utilitaristas, fala, olha, quem come muito açúcar geralmente tem mais problema de saúde, então vamos limitar o quanto você pode comprar de produtos alimentícios doces com esse dinheiro. Então, é tanta coisa que pode ser feita com uma moeda programável, 100% na mão do governo, que você começa a ter certo medo de quem vai estar com esse Traz controle na ali, mão. né? Entendeu? Porque muita gente fala, não tem problema, porque é um aliado político que controla. Mas e quando não for um outro lado? E o Vai que é funcionar pra impressionante... todo mundo, né? Isso E daí o é que é uma grande pergunta, né? impressionante é o fato de que aqui no Brasil, isso não para de avançar. A gente realmente tá pioneiro nessa área. Enquanto em outros países, o pessoal fala, não, aqui não vai avançar. Vira pauta de política. E aqui simplesmente vai, né? Falaram que talvez aconteça isso em janeiro. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Talvez eles implementem em janeiro. Acho que talvez Acho que é muito cedo, rápido. né? Ainda tá em né? fase piloto, né? Eu não sei se vai ser, não era janeiro de 2026, sei lá, alguma coisa assim. Não agora. Depois Pô, vocês então olham. é bem rápido. Eu achei muito rápido. E é também. aquilo que eu digo, pode ser muito interessante ou você pode ter consequências negativas. Pra quem fica olhando muito para as consequências negativas, eu também lembro do seguinte, antes do Pix começar a funcionar, se você pega vídeos na internet falando sobre o Pix, tinha muito vídeo falando que o Pix ia ser ruim,
porque ia diminuir sigilo, etc. Todo mundo ia saber como funciona. Bom, o Pix tá rodando aí há uns 3 anos, por aí. E foi E ótimo. foi ótimo, pô. O Pix foi muito bom. Então, hoje em dia você vê até o pessoal vendendo bala no sinal, pedindo esmola no Pix. O cara deixa lá o número do celular, você consegue mandar, ele tem na conta. E às vezes você não dava esmola porque você não tinha 10 reais na carteira. Agora você vê o cara no Pix, ele vai lá, bota o QR Code, você vai... Eu não lembro a última Dá vez, um de dinheiro pro verdade, eu não lembro, sei lá, a última vez que eu peguei uma nota na mão. Porque tudo eu uso, ó, Pix ou cartão, enfim, né, cartão de crédito, mas eu não lembro a última vez que eu encostei numa nota de 100 reais. Você acredita? Eu não tenho dinheiro na carteira, eu não ando com dinheiro. Não tenho. E pensa a Não, nota não, de... 50, eu não tenho dinheiro na Só tenho carteira. E a dois. nota de 200 que a gente lançou do Lobo Guará? Você chegou a Meu usar? Deus, Eu tinha nem uma, lembrava Bruno, que existia. eu tinha uma dessa, fiquei, ó, um tempão pra trocar. Nossa, que furada essa nota, fiquei, ó, Pois é, a gente não usou a nota de 200, igual a minha basicamente. de euro lá que você levou e não trocaram. 500 Era uma nota euros. de 500 euros. Também tomei essa Fui daí. viajar pra Europa com duas notas de 500 euros. Cara, eu não trocava em lugar nenhum isso daí. Ninguém 500 quer. euros é muito dinheiro. É muito. Até mesmo pro europeu é muito dinheiro. Agora, Bruno, a gente chegou a falar hoje já aqui, mas eu queria saber a sua opinião. Taxação sobre os mais ricos, que o governo tanto tem discutido para tentar aumentar aí a arrecadação de algum lado, né? O que você pensa sobre isso? A gente teve um exemplo bom de taxação sobre os mais ricos, que foi o que o Haddad conseguiu no final do ano passado. Para quem não lembra, ele conseguiu colocar um come-cota sobre dinheiro que está em empresas offshore, que são empresas que o pessoal que tem mais dinheiro abrem no exterior. Esse offshore é simplesmente um fora da costa, uma tradução literal, para investir fora do país, para ser dono de, por exemplo, imóveis. Vou dar um exemplo de um uso de uma offshore. Se você compra imóvel nos Estados Unidos, na pessoa física, e você vem a falecer, vai ter um imposto sobre herança muito alto para isso. E ele é alto para quem não é cidadão americano. Para quem é cidadão americano, aí tem várias isenções, ele costuma ficar baixo. Mas para quem não é, esse imposto pode chegar a 40%. Nossa Então você Senhora. pega uma casa de, cara, 100 mil dólares, né? 40 mil dólares, que dá uns 300 mil reais hoje mais ou menos, né? Isso seria só imposto. Então o que o pessoal faz? E 100 mil dólares eu talvez esteja jogando bem para baixo o preço Sim. de uma casa lá. O que o pessoal faz? Abre uma empresa, porque é o dono da casa, não é a pessoa física, é a empresa, e a pessoa física é a dona da empresa. Só que num país de tributação amigável, onde você não tem imposto para sucessão. Então quando essa pessoa falece, o governo americano nem soube que ela faleceu, porque a empresa que é dona da casa, e a sucessão acontece lá nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, onde a família assume a propriedade do que já seria dela, sem custo. E o que foi feito? Colocaram come-cotas nas empresas offshore. Se eu não me engano, um come-cotas anual. E para os fundos exclusivos, colocaram come-cotas da mesma forma que funciona para o fundo multimercado, fundo de renda fixa. 2 vezes ao ano, você tem uma tributação de pelo menos 15%. E nos fundos multimercado e renda fixa acontece no final de maio e de novembro. Isso gera mais arrecadação? Gera num primeiro momento. Só que depois para de gerar. Porque o pessoal que tinha fundo exclusivo, a maioria desfez o fundo. Ele foi atrás de outras soluções. O cara que tinha offshore, ele começa a olhar outras formas de não pagar esse imposto. Então é algo que no primeiro momento gera arrecadação e depois tende a não gerar mais. Sendo que quando aqui no Brasil você gera arrecadação, você já começa a arranjar uma fonte, né, para você gastar esse dinheiro. Uma destinação para o recurso. Sim. E depois, quando esse recurso some, aí vai vir de onde? Vai ter que pegar dinheiro de outra área, vai ter que emitir mais dívida. Então é meio complicado, porque você quer aumentar imposto sobre pouca gente, porque você não perde politicamente com isso. Sim. É até muito bom, né? Porque você consegue falar, olha, pro teu público, a esquerda, no caso do PT, conseguimos essa vitória, você não perde voto, só que depois o dinheiro não vem. E acaba ficando ruim, entendeu? Sim. Mas foi uma vitória do governo nesse ponto. Mas as previsões de arrecadação, no tempo, elas dificilmente serão batidas, porque nesse primeiro momento você arrecada, depois não. Porque um exemplo, né? O cara que fazia um fundo exclusivo, por que ele fazia? Porque o investidor que está assistindo aqui a gente, ele tem lá as ações, fundo imobiliário, cripto. Se ele vendeu ação mais de 20 mil no mês, paga imposto. Se ele vendeu cripto mais de 35 mil no mês em corretora nacional, vai pagar imposto. Se ele vendeu fundo imobiliário com lucro, vai pagar imposto de 20% no caso. Ah, mas eu perdi em ações, eu posso compensar com o lucro de fundo imobiliário? Não, porque eles não são compensáveis entre si. Você tem compensação só para fundo imobiliário, só para ação, ETF, opção, BDR, né? Então não dá para compensar um com o outro. No fundo exclusivo, o cara podia compensar tudo. Então ele vendia um, tinha prejuízo no outro, não pagava imposto em nada. Quando que ele ia pagar imposto? Quando fosse retirar o dinheiro do fundo. Só que ele podia deixar para retirar depois de 20 anos, porque é um cara que geralmente tem muito recurso, então não quer ficar tirando dinheiro
toda hora. Então ele conseguia 20 anos de diferimento fiscal. Ele não sonegava, não tinha nada disso, era tudo legal, só que ele não pagava imposto durante esse caminho. Agora ele paga 2 vezes ao ano por conta do Come Cotas. Só que esse cara montou esse fundo só pra isso. Então quando veio o Come Cotas, que tem um monte de um fundo, ele falou: por que eu vou ter custo específico para ter um fundo se todo mundo tem a mesma tributação? Desfaz. Aí vários foram atrás de abrir um fundo exclusivo previdenciário, que era a mesma coisa, só que era uma previdência privada. Aí o que muda é que se você tira no curto prazo, a tributação é mais alta, mas no longo prazo é até mais baixa. Aí o governo vai lá e começa a mexer. Não, agora para fundo exclusivo previdenciário, o máximo é 5 milhões. Aí começa a botar algumas coisas para tentar minar. Só que pensa que acontece o seguinte: quando o governo vai em aumenta imposto pro mais rico, vamos supor que aumentou o imposto pro André. O André tem capital hoje. E ele é um cara inteligente. Ele vai lá e chama pessoas muito inteligentes numa área específica, advogados tributaristas, e fala: pessoal, quanto que eu vou pagar de imposto nessa nova tributação do governo? Eles falam: André, você vai pagar 1 milhão. Você falou pros caras: tá bom, então vocês têm 999 mil reais disponíveis pra achar uma solução pra não pagar 1 milhão. Exato. Porque no final compensa muito. Você tem muito dinheiro ali pra gastar. Ah, achei uma solução pra você pagar só 300 mil. Vou adotar. Aí o governo vai lá e fala: não, vamos captar 1 bilhão. No final eles captam metade disso. Porque o rico Sim. vai lá e se protege, né? Exatamente. E o rico também é uma minoria, gente. Não dá pra achar, não, vamos tributar a minoria. Esse cara vai dar um jeito. No limite, ele sai do país. Como teve muita gente Exatamente. saindo, inclusive. Que foi pro Uruguai, que acaba saindo. E teve muitas multinacionais que foram embora, né? E Não, aí, e mais um pessoas problema, físicas gera também. desemprego. Você tira investimento daqui, né, Bruno? Você acaba levando Pessoas investimento para físicas. países vizinhos. Acaba sendo um tiro no pé, na verdade, né? Pessoas físicas, multinacionais, gera desemprego. E aí começa tudo, informalidade, aí tudo vai misturando. Agora, e essa questão, uma coisa que me preocupa é essa união que a gente sabe, que é nítida, Rússia e China. Você acha que isso pode ser preocupante? Você acha que isso pode ter um momento que acabe com o movimento, com o capitalismo? Ô, Bruno, como que você enxerga isso? Olha, consequências de longo prazo, assim, disso... Eu acho que, no limite, você teria uma guerra, né? Com Rússia e China de um lado e os Estados Unidos do outro, por exemplo. Inclusive, se a gente pensa em desfechos pessimistas para o mundo, é capaz disso acontecer. Muitas pessoas colocam a tomada de Taiwan pela China como um gatilho de uma guerra. E se você pega a publicação feita pelo Ray Dalio, ele publicou um livro novo sobre a mudança da ordem econômica mundial. Ele pega lá os ciclos históricos, mostra, né, que você tinha os espanhóis, aí vieram os holandeses, aí depois dos holandeses os ingleses, aí depois os americanos, ele coloca a China passando os Estados Unidos. Pouco depois que ele publicou o livro, como demora entre você escrever e publicar, ele vendeu tudo que ele tinha em China. Mas, enfim, a tese dele era muito interessante. E nessas mudanças todas, quase sempre você teve guerra. Ah, quando os Estados Unidos passou a Inglaterra, não teve guerra entre eles. Não, porque a Alemanha se meteu no meio, né? Mas geralmente você tem guerra. E seria um cenário catastrófico, na minha opinião. Uma guerra com tanto de tecnologia que existe hoje entre esses países, que são 2 aliados importantes aqui do Brasil. Se você pega o maior volume de comércio do Brasil com a China, depois é com os Estados Unidos, mas a gente está muito mais perto dos Estados Unidos do que da China. Como é que seria isso pra gente também? Então, um cenário ultra mega complexo. Não dá pra prever desfecho, apesar de que eu acho que os Estados Unidos eles estão melhor equipados por uma série de motivos, até demográficos. Porque na China você teve 4 décadas de política do filho único. Então você tem um exército de filhos únicos. Quando eu era militar aqui no Brasil, batia um filho único no quartel, você geralmente dispensava. Era rimo de família. Porque o cara ia saltar de paraquedas, ia atirar, mexer com um blindado, veículo pesado, talvez ele morresse. Como é que ia ficar aquela família sem alguém pra sustentar no futuro? Na China o exército todo é assim. É todo mundo filho único. E acho que seria terrível pro mundo. Agora, pensando até em como se proteger disso, em termos financeiros, tem um ativo que talvez fosse uma proteção por conta desse cenário. Não quer dizer que ele fosse subir desde o primeiro dia. Acho que no primeiro momento ele cai. Mas se você pensa no Bitcoin, nesse conflito, que é um conflito existencial, de certa maneira, porque no limite os estados podem fazer tudo. Usar armamento nuclear, eles cooptam a vida das pessoas, né, com alistamento militar obrigatório. Eles vão comprar tudo que é recurso da sociedade e para comprar e pagar pela mão de obra, vão ter que imprimir dinheiro. Dólar de um lado e yuan do outro. Imprime, Os Estados Unidos têm muito mais poder para imprimir do que a China, diga-se de passagem, porque muito mais gente aceita o dólar do que o yuan. Sim. Então vão imprimir, isso desvaloriza a moeda. Quantos bitcoins eles conseguem imprimir nesse processo? 0. 0. Talvez eles mesmos precisem de bitcoin para comprar suprimento de outro país. Porque, por exemplo, pode ser que um país vire para a China e fala: cara, eu não aceito a tua moeda, porque você está perdendo a guerra. Eu não quero a moeda do perdedor que não vai valer nada. Eu quero a moeda boa.
né? Você tem dólar pra me dar? Ah, dólar eu não tenho, né? Porque os Estados Unidos tirou todo o meu dólar, confiscou tudo. Como fez com a Rússia quando ele invadiu a Ucrânia. Você tem Bitcoin? Tenho. E essa pode ser uma vocação do Bitcoin. E foi o que Porque- os russos fizeram, né? Muitos fugiram para Maldivas, pegaram os barcos com Bitcoin, esperaram lá no Tanto de russo que tem nos Maldivas. Emirados Árabes Unidos, pô. Eles estão Tem um lá monte. com Bitcoin, com cripto e falam, tá tudo bem, eu tenho aqui, não tá... Então, mas é um seguro, vamos botar assim, para pessoa física, mas também é algo muito interessante para países. Porque, por exemplo, se você quiser fazer uma transação com um australiano e liquidar essa transação em 10 minutos, Bitcoin é a resposta. Sim, Ah, mas o Bitcoin ele tem uma taxa de 10 dólares, eu só vou transferir 100 dólares. Pô, é uma taxa alta. Mas é a mesma taxa para transferir 100 dólares ou 1 bilhão. Então tem um economista, o nome dele é Saifedean Amos. Ele escreveu 2 livros muito interessantes. O primeiro é o Padrão Bitcoin, onde ele advoga a favor, né, do Bitcoin. E o segundo é o Padrão Fiduciário, onde ele fala como funciona o sistema fiduciário. E ele fala mal, né, em alguns pontos, mas ele também fala bem em alguns pontos. Por exemplo, ele diz o seguinte: se você volta para a época do padrão ouro, o padrão ouro, onde você tinha negociações feitas no limite liquidando com ouro, ele era muito adequado para transações locais. Onde você vai liquidar uma transação de São Paulo para o Rio de Janeiro. Pô, não tem que transportar ouro numa distância muito grande. Agora, você liquidar uma transação São Paulo-Japão envolve transportar ouro pelo Atlântico. Isso tem custo, tem que ter segurança. Vai ter custo também para verificar se o ouro é verdadeiro, porque pode ser que alguém tenha adulterado o ouro, colocado dentro, tirou o ouro, botou um outro metal com densidade parecida. Se a gente volta para a Primeira Guerra Mundial, 1917, a gente teve um navio saindo da Inglaterra em direção a Estados Unidos e Canadá, e ele naufragou no meio do caminho, tinha 40 toneladas de ouro. Então tiveram que fazer uma operação para resgatar as barras de ouro no fundo do mar. Ele bateu numa mina submarina alemã. Então ele fala, olha, o ouro é muito bom em termos temporais, porque geralmente ele ganha valor quando você olha a prazos longos, mas ele é terrível em termos espaciais. Ele não é bom para fazer liquidação de transação. Sim. Aí veio o sistema fiduciário, que primeiro é uma fonte de, vamos colocar assim, né, expoliação infinita para o Estado. Ele pode imprimir pra caramba e no final desvaloriza o dinheiro que tá na nossa carteira, não precisa nem tributar ele, é uma tributação automática. Só que tem outro motivo para ele existir, é o fato de que ele, apesar de não ser bom temporalmente, porque ele perde valor, ele é muito bom de maneira espacial. Porque se quer liquidar uma transação entre Nova York e Tóquio, você risca um registro contábil em Nova York e coloca no de Tóquio. É só uma maneira de mudar a contabilidade. Aí ele fala, pô, qual o mérito do Bitcoin? Ele é bom tanto de maneira temporal, porque ganhou muito valor com o passar do tempo, quanto de maneira espacial, porque é exato. fácil de transferir. Então, o futuro do Bitcoin para esse cara não é o André comprando café na padaria. É a Austrália negociando com a Argentina. Ou a Rússia negociando com o Irã. Porque não pode usar o dólar, mas eles têm Bitcoin, por exemplo. Sim. E o Irã não quer aceitar a moeda da Rússia, a Rússia não quer aceitar a moeda do Irã. Pô, nesse caso é ruim, né? Sim, porque o Bitcoin é neutro. Ele não é bom nem ruim, né? O uso que a gente dá pra ele que pode ser bom ou ruim. Ô, Bruno, um vídeo que você fez também, que fez muito sucesso no seu canal, e que é legal você explicar aqui, é o porquê que é muito mais difícil você chegar nos seus primeiros 100 mil reais do que você chegar em 1 milhão de reais. Muitas pessoas não entendem o porquê. Porra, 1 milhão de reais é muito mais difícil do que 100 mil. Queria que você explicasse o porquê que é mais fácil, muito mais fácil você chegar no 1 milhão do que nos primeiros 100 mil reais. Esse vídeo é interessante, e aqui eu tenho que dar o mérito pra quem me mostrou isso pela primeira vez, que foi o Ramiro, do Clube do Valor. Ele fez um post sobre isso e eu falei, caramba, cara, que inteligente. E eu não tenho vergonha de copiar quem é inteligente. Claro, com certeza. Então, Ramiro, parabéns aí pelo post. E o post começava mais ou menos assim, era 100 mil são 33% de 1 milhão. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que ele quer dizer com isso, né? Por que ele é 33%? Porque era mais ou menos 1/3 do tempo pra você chegar no milhão. Sim. Porque os primeiros 100 mil, eles são feitos à base de aportes quase sempre. A rentabilidade conta pouco, porque se o cara investiu 10 mil reais ao longo desse ano, pô, a Selic tá em 10%, né? Mas essa Selic de 10% só pega o ano inteiro pro primeiro aporte, o que foi feito em janeiro. O de fevereiro já pegou só 11 meses, o do final do ano não rendeu nada ainda. Então 100 mil, quase tudo é aporte, tem muito pouco de rentabilidade. Só que Sim. depois que chega em 100 mil, se o cara aporta R$ 1.000 por mês, então ele vai botar 12 mil de aporte, só que só o rendimento dos 100 mil já são 10 mil. Então o rendimento ele começa a ultrapassar o aporte. Então a gente pode falar que esses 100 mil seria uma zona de arrebentação para o investidor. Porque até lá é muito difícil, depois de lá, ainda que ele pare de investir, sempre vai ter alguma coisa entrando. E se ele continuar investindo, isso vira um efeito composto, ele vai chegar muito mais rápido até o destino.
Então é só uma questão de mostrar que 1 milhão está muito distante, ele desmotiva, o 100 mil está muito mais próximo das pessoas. E é realmente a parte mais difícil. A maior parte do caminho é até os 100 mil. Para chegar até os 200 vai ser muito mais rápido. Apesar de ser a mesma distância, em termos nominais, 100 mil, pô, já tem muito mais rendimento. Provavelmente você entende mais de mercado, porque você ficou alguns anos para chegar no Já 100 tá mil. mais disciplinado, já tá mais, né? Não tá errando, erra menos. Pode estar ganhando mais, porque a trajetória, o cara começa a investir com 20, geralmente ele ganha menos que quando tem 30. Sim. E com 30 ele costuma ganhar menos que quando tem 40, se ele tem uma Sim. carreira bem sucedida. Então é o começo, mas é um começo mega importante. Depois que passa disso, a trajetória é muito mais simples. A velocidade dos juros compostos acaba te empurrando, Também, né? também. Pra você chegar no seu primeiro milhão, é mais fácil do que você chegar... É mais difícil do que você chegar nos 10 milhões, né? Seguindo a mesma teoria, porque você vai ter os juros compostos ali te ajudando. Ô, Bruno, e uma questão que a gente tá vendo agora é os fundos imobiliários derretendo, né? A gente tá vendo que os fundos imobiliários caíram bastante, muita gente preocupada. A gente teve uma entrada de cotistas, de investidores em fundos imobiliários de alguns anos pra cá, de uma forma bem agressiva, né? Se a gente pegar lá atrás, tinha 100 mil investidores, agora a gente tá indo pra 3 milhões, sei lá. E muita gente entrou nos últimos anos. E as pessoas estão assustadas, porque muitas pessoas estão vendo a primeira queda brusca dos seus fundos imobiliários e não estão entendendo. Pô, mas fundo imobiliário não era um produto mais seguro, tô vendo cair aqui. O que você tem a dizer? É o fim dos fundos imobiliários? O que você tem a falar para essas pessoas? O que tá acontecendo? A primeira coisa a ser falada é que renda variável varia, pessoal. Então não tem subida automática sempre acontecendo. E da última vez que eu olhei nesse ano, estava caindo 4% IFIX. Realmente, para fundo imobiliário, é um movimento que não é comum, vamos Sim. colocar assim. Só que a gente tem que lembrar que existe uma correlação entre o fundo imobiliário e a taxa de juros de longo prazo. Então a gente está vendo a taxa de longo prazo aumentar, isso prejudica muito, principalmente os imóveis de tijolo. Isso traz o preço para baixo. Agora é interessante que fora do mundo de fundos imobiliários, tem várias negociações acontecendo de prédios que estão situados muito próximos de prédios que estão em fundos, que o metro quadrado está saindo por um preço muito mais alto que o valor patrimonial do fundo. Então, eu acho que para o investidor que tem paciência, é um momento bom de você acumular belos fundos imobiliários por preços mais baixos. E os de tijolo sofrem mais, fundo de escritório, etc. Mas se você pega os de papel, tem muito fundo que caiu e, na verdade, deveria subir. Porque é o fundo que tem um monte de CRI que rende IPCA mais alguma coisa. IPCA tá subindo. Exato. É um monte de fundo de CRI que rende CDI mais alguma coisa. O CDI tá subindo. Expectativa para o ano que vem, tem gente botando CDI em 13. Até mais do que isso, né? E eu não entendo por que cai tanto esses fundos. E tem E é- fundo e é- ótimo que tá praticamente de graça. Tem fundo que Tem. você nem vai mais ver o valor que ele tá hoje. Não, e sabe o que é Dificilmente bizarro? você vai ver. É como as pessoas elas são volúveis. Porque, por exemplo, o fundo de papel, ele tá recheado... É quase um fundo de renda fixa listado em bolsa, né? Sem o come cotas, o que é muito bom. Se você pega fundo de papel, vale muito a pena comprar quando o valor dele, o preço, o valor patrimonial tá abaixo de 1. E quando passa de 1, você tá comprando a nota de 100 por R$101, 102, Já não vale a pena. 105. Vale a pena você vender. Sim. E antes dos fundos começarem a mergulhar, que foi quando o juro americano de longo prazo voltou a subir, que o juro de longo também voltou a subir, tinha fundo de papel sendo negociado a 1,05 do valor patrimonial. Eu fiz um vídeo vendendo um desses fundos. Você vai nos comentários, eu tava sendo detonado. Eu falei, também. meu Deus, eu tô vendendo um fundo que ficou muito caro pra comprar outro que tá abaixo do valor E a patrimonial. pessoa quer mandar na Pessoal sua carteira. não entendia isso. Agora esse mesmo fundo tá abaixo do valor patrimonial. Só que as pessoas não estão comprando. Não é MXRF11, não? Não era Porque eu isso. fiz falando que eu vendi, cara, eu tomei tanta porrada na internet. Mas é. Tava O pessoal é muito 1.06, fanático. alguma coisa assim, tava super caro. Não. E eu comprei há muito tempo. Eu falei, cara, não tá fazendo sentido estar na minha Você carteira. fala com qualquer analista de fundo imobiliário, pô, é um negócio meio padrão. Cara, comprar fundo de papel acima do valor patrimonial, você tá desperdiçando dinheiro, Sim. né? Ainda mais quando tá 1,05, 1,06 Bem aí. acima. Tá, Porque pode ser que num dia tenha passado, não sei o que. Agora, pô, tá 5% acima, é muita coisa pra um fundo de papel. Sim. Vende esse negócio. Então agora você pode comprar ótimos fundos de papel abaixo do valor patrimonial. Ou você vende também, pode comprar de tijolo, de repente tá muito barato. Pode, porque o de tijolo tende a se apreciar depois. Tudo depende do fundo, né? Eu acho que vale a pena você evitar aqueles fundos que são mais heterodoxos, digamos assim. Só tem um ativo numa localização que ela não é muito estratégica. Sim. E fundo imobiliário de tijolo, o mais importante são 3 coisas que o pessoal fala na indústria. Localização, localização, localização. Perfeito. Não tem como correr. Agora, pro caso do fundo de papel, por exemplo, o que eu acho interessante? A gente tá vendo o título público IPCA+, batendo aí quase IPCA mais 7. 2029 chegou a bater IPCA mais 7.
E aí todo mundo bota os gráficos mostrando, olha como é que IPCA mais 6 é lindo ao longo do tempo, como é que IPCA mais 7 é maravilhoso. Você pega vários fundos de papel onde a carteira do fundo tá pagando IPCA mais 9, já descontada a taxa de administração. Então, se comprar IPCA mais 7 é bom, pô, IPCA mais 9 não é melhor? Maravilhoso. Tem que pagar mais porque oscila mais em bolsa, né? Tem um nível de risco a mais. Só que se você tá lá comprando para pegar o dividendo e não quer vender, é maravilhoso, como você disse. E comprando abaixo do preço patrimonial ainda, que Sim. agora a gente tem várias oportunidades, né, Bruno? Até por isso tá rendendo tanto, né? Exatamente. Tem muita gente falando o seguinte, mas André, a gente tem que considerar a possibilidade de calotes dentro dos fundos imobiliários de papel, porque a economia tá complicada, o Brasil tá temeroso, juros subindo. Isso te preocupa, essa questão? Porque muitas pessoas podem estar saindo de fundo de papel com esse medo, né, de, pô, mas será que não vem alguns calotes por aí? E de alguns talvez tenha que sair mesmo. Porque se você pega os de high yield, os high yield também podiam receber o nome de high calote, né? Tem alta chance de calote muitas Teve vezes. vários, né? E Fiagro, por exemplo, Fiagro vai passar por um processo, sabe, difícil para vários Sim. cotistas que compraram pensando, tá pagando muito dividendo. Cara, era muito dividendo porque você tinha CRAs, primeiro os fundos muito concentrados em poucos CRAs, e esses CRAs com uma taxa lá em cima, e aí você teve enchente no sul, seca no Prejudicou muito. interior, isso prejudica bastante. Por isso que eu não tenho Fiagro na minha carteira. Não é que eu não acredito no agro no Brasil, muito pelo contrário. Mas quando eu olhava a estrutura, eu falava, cara, para esse nível de risco aqui, eu não acho que o prêmio tá adequado. Porque tem Agora, o clima, tem a safra, tem tem- tudo isso envolvido, Tem né? todo, é o que você falou, tem uma derivada a mais. Porque investimento já é arriscado por si só. Você já tem, né, questão de liquidez, risco de crédito, blá, 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 e você bota mais um risco, é o climático. Então, é realmente um degrau a mais. Tem que pagar mais para valer a pena. E o que pagava mais, para aquele nível de concentração, eu não gostava. Então, até hoje eu não tenho um Fiagro na minha carteira. Baixa No longo diversificação, prazo, eu então. pretendo ter. Agora, você tem ótimos fundos de papel, você pega lá a Quiné, né? Cara, os produtos da Quiné todos são muito bons. São muito Acho bons. que não tem um que eu lembre assim que eu tenho ressalvas quanto a ele. Então tem Papel, você fundos dois onde... muito bons, que é o KNSC e o KNCR, né? São Sim. muito bons. Não, tem mais ainda. Tem mais, Tem o KCRE, Canip. por exemplo, é um que eu gosto. Então, tem vários fundos de papel que eles são muito bons. Lógico que sempre vai ter uma chance de calote, mas ele é muito diversificado, então não é o que pesaria muito na estrutura do fundo. Pelo desconto que a gente tem agora, eu acho que vale a pena. Eu acho que a grande dúvida do investidor agora, quando ele olha para o mercado, é a seguinte, né? Pô, você olha fundo imobiliário, tá barato, né? Você olha as ações no Brasil, já teve mais barato antes. Se você pega a média de PL desde os anos 2000, é uns 11, a gente está negociando por uns 8 agora o Ibovespa. Mas tem muita empresa que caiu de preço enquanto o resultado subiu, então tem oportunidade. Só que você olha a cripto também, cara, será que o Bitcoin vai dobrar de valor? Porque se você pega em todos os outros halves, ele pelo menos dobrou. Desde o halving não dobrou ainda. Estava em 69 mil no halving, está em menos de 100 mil agora. Então é quase como uma nuvem de patos passando e você é um caçador. Se você atirar no meio da nuvem, você vai pegar um pato. Sim. Entendeu? Agora tem que decidir, né? Como é que você quer estar alocado. Mas eu acho que vale a pena ter uma alocação em fundo imobiliário. Sobretudo pro cara que já tá num nível de vida já mais pensando em usufruto dos investimentos. Perfeito, Bruno. E outra questão, Bruno, carros seminovos. A gente viu que os preços despencaram desde a pandemia pra cá. Durante a pandemia, a gente viu muita gente falando, tá vendo, carro é investimento. Pô, comprei o carro por 100 mil, tá valendo 140. Isso, tá vendo como o carro é bom e tal? Só que a gente viu agora o caminho reverso. Os carros seminovos despencando, né? O que você pensa do mercado de carros seminovos? Vale a pena comprar carro seminovo? Você acha que em certo momento vale a pena alugar? Por que os preços caíram? O que você tem a dizer pra essa galera que tá em dúvida? Eu não entendo nada de mercado de seminovo. Esse é o primeiro recado. Mas o que eu acho interessante é que o natural que a gente pensa em termos de preço de carro é que o preço vai diminuir ao longo do tempo. Então, quando aumentou na pandemia, é porque você tinha uma situação muito disfuncional na economia, onde as fábricas foram obrigadas a parar de produzir, e aí você teve uma escassez de carros que levou o preço para cima. Eu fui procurar um paralelo com isso na história do Brasil. Na época da hiperinflação, você tinha preço de carro subindo também, porque era um bem real, enquanto a moeda não parava de desvalorizar. Mas numa economia minimamente funcional, que é a do Brasil nesse momento, a gente é funcional, a tendência é que o preço venha a diminuir. Então, para ganhar dinheiro com seminovo, geralmente você tem que comprar por um preço muito baixo para poder vender por um preço mais alto. É o que a concessionária faz, né? Você quer vender rápido, é na concessionária, o cara vai comprar na hora. Só que ele baixa o preço para que ele possa vender depois com ágio. Então, eu não acho que para pessoa física que não entende desse mercado, é alguma coisa interessante a ser feita. Quanto a aluguel, acho que depende muito do uso alternativo do dinheiro que você vai deixar de gastar com o carro. Eu vou dar o meu caso de exemplo.
E aí eu lembro o pessoal que tá em casa que não é porque eu fiz, que se você fizer agora vai dar certo, né? Até porque quando eu fiz eu considerei a chance de dar errado. Mas o que aconteceu? Eu tinha o meu carro, já tava chegando a 4 anos de uso mais ou menos, tava na hora de trocar. Isso foi em julho desse ano. E eu pensei, bom, vou comprar um outro carro. Só que quando eu vendi o meu carro, eu ganhei uns 200 mil na venda. O carro que eu queria custava 300. Eu pensei, poxa, vou ter que dar 200 mais 100 para comprar o carro. E o Bitcoin na época custava 300 mil reais. Eu falei, caramba, cara, e aí? Compro um carro, Eu compro um Bitcoin. eu compro o Bitcoin. Só que no Bitcoin eu não posso usar o Bitcoin para ir pro trabalho, né? Sim. Então pensei, se eu comprar o Bitcoin, então vai valer a pena pegar um pouquinho de dinheiro, no caso, né, comparado ao valor da compra de um carro, para alugar um carro enquanto eu compro o Bitcoin. E no final foi isso que eu fiz. Então eu simplesmente comprei o Bitcoin, ao invés de comprar um carro, eu passei a alugar um carro, e nesse meio do caminho, o Bitcoin valorizou mais de 80%. Tá falando de julho até agora. Então deu muito certo. Lógico que com o carro que eu tô usando, né, carro de assinatura, bom, eu não tenho desvalorização do carro, mas eu pago para usar o carro, e aí tá incluído tudo, né, IPVA, seguro, tudo Sim. acaba ficando no preço. Eu pago mais do que, por exemplo, 1% que a pessoa tem de retorno na renda fixa. Então, se eu fizesse a mesma coisa, falando assim, vou pegar esses 300 mil para botar em Tesouro Selic, que tá dando menos de 1% ao mês, eu estaria perdendo dinheiro. Vou pegar esses 300 mil para colocar no Ibovespa, eu teria perdido dinheiro. Vou pegar os 300 mil para comprar fundo imobiliário. Mesmo considerando os dividendos, como o IFIX está caindo 4%, eu teria perdido dinheiro. Então, eu só coloquei no Bitcoin porque eu falei, a chance de ganhar dinheiro está aqui. Então, por isso que eu fiz. Eu meio que pensei parecido com o Michael Saylor, só que ele tem muito mais coragem, porque ele toma dívida pra comprar Bitcoin. Sim. Eu falei, não, só vou deixar de comprar o carro Sim. pra comprar Bitcoin. Não fez dívida, né? Então, só vale a pena se você puder dar um uso alternativo pro dinheiro muito bom. Ô, Bruno, você fala muito sobre mentalidade no seu canal também, né? E você que é uma pessoa rica, financeira, a gente sabe disso. E, claro, que também cheio de saúde. Quais hábitos que você considera essencial pra uma pessoa se tornar rica? Acho que o principal é trabalhar pra cacete, sabia? Porque o pessoal fala assim, não, vou acordar, Medita. vou meditar, não sei o quê. Cara, primeiro tem que trabalhar muito, mas tem que fazer um trabalho inteligente. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, hoje eu sou um professor. Sou um professor de finanças, é isso que eu faço. E se você pega no Brasil, infelizmente, a maior parte dos professores são mal remunerados. Sim. Então, se eu fosse um professor que ao longo do ano eu desse aula para 50 alunos apenas, o ano todo dando aula só para 50, eu fatalmente seria mal remunerado. Agora, eu usei a internet para poder dar aula para 10 mil alunos pagantes. Que é o que eu consigo num ano com o Viver de Renda. Fora outros cursos que tem na minha esteira, que tem outros professores principais, eu participo, mas eu não sou o principal, como o exterior e o de cripto. Então, por conta disso, com o mesmo trabalho que eu teria para dar aula para 50, se eu consigo dar para 10 mil, eu aumentei muito a minha produtividade. E o jogo para que você consiga atingir a riqueza é ser mais produtivo. Não só para indivíduos, também para países, né? Como é que um país ele vai crescer? Sendo mais produtivo. Ou ele bota mais gente para produzir, crescimento demográfico, que foi a tendência desde a Revolução Industrial. Tá mudando agora, né? Esse é um ponto que pode ser discutido também. Ou você produz mais com o mesmo pessoal usando mais tecnologia. No meu caso, primeiro eu produzi mais com tecnologia, só eu, e hoje eu produzo mais também com a empresa, o Grupo Primo, que tem centenas de colaboradores. Então, isso eu só consegui porque eu aumentei a produtividade. Depois que eu resolvi esse problema, que era o fato de que eu queria ter dinheiro e não tinha aquilo que eu gostaria, aí eu comecei a ligar mais para os hábitos de vida. Não que antes eu não ligasse, porque eu dei a sorte, digamos assim, de ter passado no concurso do Exército, fiquei lá e eu tinha todo dia um tempo destinado para educação física, então acabava que eu tinha uma rotina saudável. Eu era obrigado até a fazer educação física, o que era muito bom, na minha opinião. Agora, depois que eu saí do Exército, eu tornei isso um hábito, porque eu acho que no longo prazo, ele também me torna mais produtivo. Sim. Então tem gente que abrindo mão de treinar 1 hora por dia, fala, não, tô produzindo mais agora. Só que no longo prazo você vai produzir menos, porque vai estar com o corpo A saúde debilitada. em frangalhos, a saúde debilitada, problema na coluna. Eu tive problema na coluna, só que eu recuperei muito mais rápido porque eu tinha bastante massa muscular, eu tinha uma estrutura mais forte. Então o que eu diria, principalmente, dê um jeito de ser mais produtivo. Você pode trabalhar pra caramba no começo, mas tem que ter prazo pra acabar. E você tem que conseguir dormir bem. Você tem que treinar. Eu diria que 1 hora por dia é o mínimo. Eu tô treinando mais agora. Comecei a fazer jiu-jitsu. Faço algumas outras coisas, porque eu achei que com 1 hora eu tava sendo sedentário. Cara, você tem o dia inteiro, vai treinar só 1 hora, depois ficar sentado em cima de uma mesa, né? Você tá meio que sedentário.
E tem que se alimentar bem também. Eu acho que essa é a tríade que ela é inegociável, Nossa, né? Se se você alimentar dorme bem bem, conta se muito. alimenta bem, treina bem, você vai ter uma vida longeva, né? Principalmente se você vem de uma família que não tem problema de saúde. Há pouco tempo eu tava discutindo com a Malu sobre um livro que ela leu. Eu não cheguei a ler ainda, mas achei muito interessante, que é o Outlive. O Abílio Diniz, ele faleceu esse ano, infelizmente. Na mesa dele, numa das últimas fotos que foram postadas, tinha esse livro lá. Ele fala sobre extensão da vida. E no Outlive ele defende isso. Alimentação, treino, que você durma muito bem, isso é inegociável. Mas ele fala que o maior preditor de vida longa é ter parentes longevos. Então, se seu pai viveu muito, se sua mãe viveu muito, seus avós viveram muito, então não arruina Segue muito sua ali. saúde, você vai viver muito. Ô, Bruno, e a questão do banho gelado? Eu acompanhava nos seus stories, eu cheguei a tentar fazer algumas É coisas. dolorido, né? Puta, cara, mas eu acordava de manhã pra tomar o banho gelado. No verão, eu moro lá no Eu sul, lembro que você me indicou também. era interessante, cara. Eu me sentia com uma sensação de conquista, sabe? Eu cronometrava, cara, era 3 minutos embaixo da água gelada. E não era muito fácil, não. Mesmo com calor, verão e tal. Mas eu sentia que me dava eu ficava mais alerta, sabe? Com uma sensação de conquista. Eu falava, caraca, meu, isso é interessante. Você continua... Começou a chegar o frio, eu não consegui mais fazer. Eu continuo fazendo. Foi assim a trajetória com... Eu comprei uma banheira específica pra isso, né? Sim, eu acompanhei. A trajetória foi a seguinte, eu comecei a fazer o banho gelado pensando em recuperação muscular mesmo. Só que, quando eu fazia só musculação, você faz musculação, você inflama o seu corpo, né? Sim. E aí, se você vai pro banho gelado, você desinflama. Então, atrapalhava o resultado da musculação. Eu comecei a fazer só nos dias que eu não treinava, quando eu fazia cardio. Aí depois eu fui pro jiu-jitsu. Eu comecei a fazer muito mais, porque no caso eu queria realmente desinflamar. Sim. Então, quando eu tô mais ativo no jiu-jitsu, eu uso mais a banheira de gelo. Quando eu tô menos ativo, essa semana, por exemplo, eu acabei não indo treinar, que eu tô com o ombro meio machucado, então até usei menos. Poderia ter usado mais, né, porque eu tô machucado, mas já passou de uma fase onde eu acho que o gelo não vai ajudar tanto. Mas eu não acho que esse é um hábito que vai mudar a vida da pessoa. Pra alguns muda, né? Mas é meio que o cara precisa de um choque pra fazer alguma coisa. Se você já é uma pessoa disciplinada, é algo a mais que você pode usar que você pensa que vai fazer bem pro seu corpo. E tem muito a ver com o justamente o que eu horário da faço. pessoa, né, Bruno? Porque, por exemplo, tem pessoas que funcionam muito bem à noite. Tem publicitário que gosta de trabalhar, às vezes ele tem site lá 11 horas da noite. E ele prefere, o cérebro dele tá acostumado com aquele horário. Agora, também não adianta, vou ser sincera, tem live, exemplo, 5 da manhã. Eu não participo muito. Por quê? Porque eu durmo. No meio da live. Não adianta vou acordar às 5 da manhã pra ver a live. Eu acho super legal. Tem gente que vai ver a live, acorda, vai, trabalha e tal. Mas eu, 5h30, eu vou dar uma dormida. No meio da live eu vou dormir. Já tô falando Tem isso porque eu já pessoas que têm fiz hábitos isso. diferentes. Né? Entendeu? Então é muito hábito, né? Mas muito... eu comecei a tomar banho gelado também muito pelo beach tênis. Porque tinha vezes, cara, que eu ia dormir com muita dor nas pernas, né? É bom pra isso. E aí eu acordava de manhã, eu comecei a fazer o uso também da água gelada pra também desinflamar. Mas aí eu também senti essa questão da conquista, né, de me sentir melhor. Depois eu acabei parando pela preguiça mesmo, porque banho gelado é duro. Eu fiz bastante no começo. Eu dei uma parada faz alguns meses, porque a Malu, ela falou, será que isso é bom pros espermatozoides? A gente queria engravidar, né? Ah, sim. Eu falei, porque se você pensa no testículo, você quer que ele esteja resfriado. Por isso que ele tá fora do corpo. Sim. Mas será que ele tá tão resfriado assim? Não congelado, né? Entendeu? Eu Tadinho. pensei, talvez não seja bom ficar expondo esse choque todo. Aí parei, a gente engravidou, aí eu voltei. Mas eu acho interessante. Agora, não acho que esse milagre todo que o pessoal fala, igual também não acho que acordar às 5 da manhã, esse milagre todo que o pessoal fala, eu acho que é algo que tem benefícios, mas também tem, pro cara que malha e quer ficar grandão, tem esse malefício, porque você malha pra inflamar, você vai acabar desinflamando. Então, não acho que é o santo graal da produtividade, por exemplo. Eu faço porque é bom pra inflamação que eu tenho no corpo. Sim. Ô, Bruno, antes da gente ir pro ping-pong aqui, que você já conhece, eu queria te perguntar sobre milhas aéreas. Você faz muito esse controle de milhas aéreas? Você acaba... Zero, cara. Te ajuda a viajar pra fora? Eu te falo isso porque hoje... Inclusive, eu coloquei essa pergunta aqui no nosso roteiro. O meu nutricionista me mandou mensagem falando, cara, eu vou pra Indonésia ano que vem também, inclusive eu também quero ir. E, André, você compra com milhas e tal? Eu falei, cara, eu acabo usando minhas milhas pra vir pra São Paulo, que eu moro no sul, acabo usando pontualmente mas eu não faço nenhum tipo de acompanhamento, cartão que paga mais ou não. Então você também não faz... Mesma coisa que você faz, porque quando eu tinha muito menos dinheiro, aí eu fazia, cara. Eu olhava, não sei o quê, se você transfere em tal data, ganha o dobro, bababá.
Só que eu gastava tempo com isso, né? Sim. E depois que eu comecei a empreender e vi que o meu tempo era muito melhor alocado para fazer a empresa crescer, ao invés de ficar gerenciando as milhas, eu falei, cara, esquece esse negócio de milha, me dá um cartão que dá cashback em dinheiro mesmo. Eu uso bastante o do Nubank Ultravioleta, que dá 1%, que cresce a 200 do CDI, tá rendendo mais de 20% ao ano nessa reserva. Então, eu optei por esse caminho. Só que quem entende milhas fala pra mim, e com razão, ó, você tá deixando dinheiro na mesa. Porque se você quisesse gerenciar isso, você ganharia muito mais. Eu falei, pô, cara, mas eu não quero gerenciar. Se eu contratar alguém pra gerenciar, talvez mesmo melhor. pagando o cara, eu consiga gerar mais retorno. Só que todas as vezes que alguém falou, não, eu faço pra você, o cara não queria que eu pagasse. Ele queria ficar meu amigo. Daí eu falei, pô, cara, mas é mais do meu tempo, entendeu? Não é que a pessoa não era gente boa, tudo, mas eu falei, você vai se frustrar sendo meu amigo. Porque eu não tenho tanto tempo assim, né? Pô, tenho minha família, eu sou um cara que fico mais em casa. Então, por isso que eu prefiro simplesmente o cashback em dinheiro. Mas isso aqui eu não tô falando que, nossa, isso aqui é muito melhor que milha. Pro cara que sabe usar milha, tem muita gente que usa bem esse negócio. Cara, tem é gente bom, que vive, entendeu? inclusive vive disso. Tem gente que vive disso, né? Então eu acho bem que é interessante. interessante. Tem gente que viaja Só é o que eu não entendo, entendeu? Tem gente Eu não que tenho viaja expertise. de primeira classe, utilizando as milhas e tal. Eu, particularmente, também não tenho. Porque hoje, meu nutricionista me ligou, tava dirigindo o caminho pra cá. E aí ele me fez a pergunta e eu falei, cara, eu vou perguntar pro Perini, porque eu também não tenho conhecimento. Enfim, ia trazer pra cá. Bruno, antes da gente fazer o nosso ping-pong, que você já conhece, são perguntas e respostas rápidas, vamos novamente falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. Hoje nós temos aqui a Reserva, que eu estou utilizando aqui, ó. Inclusive, esta roupa eu fui escolher pessoalmente lá pra praia, porque é uma roupa leve, essa camisa você encontra lá na Reserva. A Carol também está vestida aqui de Reversa, que é a marca feminina do grupo Reserva. Também tem para jovens, aí para as crianças, também para os bebês. A Reserva tem uma linha muito legal. Vamos deixar aqui na tela para vocês o QR Code, tá certo? Você vai ter 10% de desconto no site todo ao utilizar o cupom Irmãos Dias. E nós temos também o Investidor 10, né, Carol? Investidor 10, que tá com a gente há muito tempo. Pessoal, melhor site para você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, ações, ativos do exterior. Será que esse fundo imobiliário tá na hora de comprar? O que que acha? O que que as pessoas estão falando ali? Vale muito a pena. O conhecimento é a base. Tem que ter. E a gente vai deixar aqui para vocês uma plataforma que a gente adora, a gente usa nos nossos canais, que é o Investidor 10. Tá aqui embaixo no link. Só clicar, clica por nós, viu, criatura? Aqui pelo canal, clica aqui. E também tem o QR Code passando na tela. E, André, não deixa de dar o like também, viu? Que a gente É verdade, trazer pessoal. o Perini aqui olha... Já merece seu like. É praticamente, você tem que ir lá na casa do Perini, roubar ele agora que é pai, vai ser pai. Ixi, aí é mais difícil. Você viu, né? Bora lá. Não, pra vir de Alphaville pra cá na segunda, realmente. Olha o like, Ah, pessoal. lembrança Né, de vocês, dá o hein? like. Não, o trânsito tá absurdo, porque São Paulo tá terrível. Mas vamos lá, Carol, ping-pong então na tela. Eu só não tô com ele aqui. Você não passou pra mim? Tem. Então deixa que eu faço então. Vamos lá. Bruno Perini, está comprando ou vendendo Bitcoin neste momento? Agora eu tô holdando, mas eu sou mais comprar do que vender. Neste momento agora, o que é melhor comprar, Bitcoin ou Ethereum? Eu fico com Bitcoin. Carros, alugar ou comprar? Alugar. Mas depende do uso alternativo do dinheiro, né? Como eu disse. Pro meu caso, alugar. Sim. Dinheiro, investir ou amortizar dívidas? No geral, eu amortizaria a dívida, mas depende da dívida. Porque se for um financiamento, então é melhor investir. Agora, se a dívida é cara, amortiza. Certo. Fundos imobiliários ou ações para o Bruno Perini? É ações. Legal. É isso aí. Ping-pong aqui, Bruno não fugiu. 100%. Bruno, quero te agradecer. Vamos falar novamente do seu livro, exatamente. Vamos falar do livro, onde que encontra. Bom, vocês encontram na Amazon. Basta entrar lá e digitar Em Nome do Povo ou procurar pelo meu nome. E também nas livrarias pelo Brasil. Então, já passei em várias, inclusive, quando eu passo em alguma livraria, eu tô autografando o livro. Quando passar lá, a gente vai falar, deixo lá. a gente é legal. amigo do Bruno Perini, hein? Teve uma que eu fui assim, eu até perguntei, eu posso autografar? Daí a pessoa falou assim, mas que você vai autografar o livro? Eu falei, não, eu sou autor. Daí eu falei, então você pode. Pode autografar, e aí geralmente eu mostro que isso aconteceu e o livro ele acaba mais rápido. Mas o pessoal tem dado um feedback muito interessante. Foi um livro que o processo de escrita ele foi doloroso, porque o que acontece, né? Quando eu comecei a escrever, eu procurei o Serbase. Ele tava lá na empresa, eu falei, pô, cara, me dá uma ajuda aqui. Porque o Esse Serbase manja. escreveu 10 livros, né? Esse a gente manja. adora ele. E ele muito escreveu querido. os livros mesmo. Porque tem gente que paga alguém pra escrever, Sim. etc. Eu falei, Ghost, cara, né? e aí, como é que a gente faz? Ele falou, olha, você quer escrever um livro rápido, cara? Se isola, pega uma casa de campo, vai pra lá. Em 2 meses você escreve o livro.
Você fez isso? Daí eu falei, pô, mas eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou chegar aqui na empresa e falar, então, pessoal, sabe os 20 milhões que eu prometi trazer com tal iniciativa? Esquece que eu vou escrever um livro que 2 na meses vida toda acho que isolado. não vai dar isso aí, entendeu? Então não tinha como. Aí eu tive que escrever o livro enquanto eu fazia todo o restante. E toda vez que eu ia escrever, eu botava o celular pra filmar, fazendo um time-lapse. Sim. Primeiro pra registrar aquilo e segundo pra eu também não mexer no celular, deixar ele quieto num canto. Porque você vai mexer no celular, fazer uma pesquisa, daqui a pouco você tá no Instagram, Sim. vai ver No o que WhatsApp. aconteceu, tá no WhatsApp resolvendo problema. E eu demorei 60 dias pra escrever o livro. Só que foram 60 dias distribuídos ao longo de 1 ano e meio. E por que eu acho interessante? Se você pega em economia, tem uma ideia muito antiga, que era defendida lá pelo David Ricardo, pelo Marx também, que era a ideia do valor-trabalho. Eles diziam que, basicamente, se algo dava mais trabalho, deveria ter mais valor. E a gente sabe que não, né? O Karl Menger da Escola Austríaca mostrou que era oferta e demanda o que dá valor. Eu posso demorar 20 anos pra pintar um quadro e ninguém vai querer aquele negócio, o valor é zero. O cara pode colar uma banana na parede em 1 minuto, mas porque ele é famoso, é um artista de renome, alguém vai lá e compra por milhões, como aconteceu agora. Só que para produção de conteúdo, eu acho que essa regra é válida. Geralmente, aquilo que dá mais trabalho pro autor é o que tem mais valor para sua audiência. E dentro do que eu fiz de produção de conteúdo, esse livro aqui foi uma das coisas que me deu mais trabalho. Basicamente, é ele e o Viver de Renda. O resto vem muito lá embaixo. Então, cada parte do livro eu li, eu reli muitas vezes. Depois que a gente mandou para revisão ortográfica, eu li o livro inteiro de novo. No primeiro momento eu fiquei puta. Eu falei, E o Bruno é exigente. mudaram as vírgulas que eu botei aqui, não sei o que. Ah, não, mas tem que ser assim. Eu falei, cara, não, eu quero desse jeito. Ah, mas gramaticamente, eu falei, não quero saber. É meu livro. Eu escrevo no Instagram todo dia. Se no livro eu não escrever igual como tá no Instagram, Já nunca muda a vou falar, não foi personalidade. você que escreveu. Sim. Então eu falei, não, eu só quero que você mude crase. Deixe as minhas vírgulas todas da maneira que estão. Eu até brinco no prefácio que eu falo assim, eu inclusive só deixei corrigir os erros de português, mas não todos. Eu queria realmente que tivesse da maneira que eu escrevo. E o feedback que eu recebi é muito bom, o pessoal tem gostado, então se alguém quer começar a consumir Em nome alguma do coisa povo. minha Eu assim, quero mais ler esse livro, cara, estruturada, sério. acho que o livro é o melhor caminho, porque você pode comprar por algumas Sim. dezenas de reais numa livraria Já e ter tá, muito né? da minha Também já cabeça. tá em todas as livrarias. Já tá. Seria por aí. muito bom se você tivesse me dado esse livro antes de eu ir pra Cuba. Porque lá não tem internet, cara. Seria um passatempo terrível. bom, né? Puta, eu ia poder ler. Eu tava com a minha esposa no resort, eu falava, meu, agora caía bem um livro, né? A gente não tem tanto hábito de ler. Então, por exemplo, um livro desse aqui que eu tenho a vontade de ler, ia cair como uma luva pra mim. Mas Exato. agora eu vou ler também na praia lá em Balneário Espero que Camboriú. goste, André. Depois você me dá o feedback. Vou te dar o feedback, pode deixar. Bruno, recados finais aqui para nossos telespectadores. Só agradecer aqui a você e a Carol pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Espero que o pessoal que está em casa tenha gostado do episódio. Se gostou, quer conhecer mais do meu trabalho, podem me acompanhar no Instagram, Bruno_Perini. No canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta-feira. E vejam o livro, pessoal, porque vale muito a pena. Vocês vão E também pegar o fala dos conteúdo de sócios muito também, tempo. o canal de podcast que você tem junto com a Malu. Sim, tem os sócios. É verdade, o André lembrou muito bem. É um podcast que a gente fala de finanças, de Tá negócios, bombando, de inclusive. marketing. Faço junto com a minha esposa. Vocês podem encontrar a gente lá. Tem episódio toda quinta-feira. Legal, Bruno. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Carol, obrigado também. Obrigada E obrigado a a você. Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast, hoje com o Bruno Perini, né? Quero desejar um grande aí final de ano pra vocês. Estamos chegando já em dezembro, passou super rápido. Que você tenha aí um dezembro maravilhoso, tá certo? Um grande abraço pra você. E ó, toda semana aqui, episódio com especialistas de finanças, geopolítica, política. Um grande abraço pra você, até a próxima. Obrigada, Bruno, por estar aqui. Gente, um beijão. E não esquece de dar o like, que a gente tá aqui sempre pra vocês. Beijo, até o próximo episódio.